Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje recebendo um convidado internacional. Vamos, Chique! Direto de Barcelona, Marcelo Beckler. Sem escalas. Sem escalas. Barcelona, Belo Horizonte. Que prazer receber você. Pô, a gente que se conhece já há tanto tempo, já jogamos até pelada junto. Há muito tempo de pelada, né? Muito 3 anos, tempo 4 anos de pelada. pelada. Cara, ver o seu sucesso, o que você conquistou, é um orgulho pra nós. E uma felicidade ver onde você chegou e tão jovem ainda, até onde você vai nessa sua carreira, cara. Obrigado por ter vindo. Obrigado pra vocês. Marcar um Fuscal de Elton por partes, né? O futebol já era, né? É mesmo? Virou esporte de alto risco, depois dos 30. É verdade. Eu falei, bom, alpinismo, uma coisa mais tranquila, vou escalar montanhas, tem menos chance de acontecer um acidente de futebol. Tão jovem nem tanto, 35. E, cara, Perto do Marcão, que eu disse. Perto do Marcão. Pô, o Hulk tá voando. São 35, né? E, cara, parabéns pra vocês pelo programa. Já falei, principalmente com o Elton, em redes sociais e tal. Eu gosto muito, eu assisto. Me acompanha em café da manhã às vezes. Saio um dia à noite, no outro dia, coloco no YouTube, coloco na TV e fico assistindo. Adoro as histórias. Tem vezes que é ótimo ainda porque é mais longo. Eu faço alguma coisa, paro e falo, beleza, tem mais pra ver depois. Gosto muito. E quase que eu me convidei pra estar aqui. Eu falei, olha, estarei em BH. Se quiser chamar, vou. Me chamaram. Já era uma conversa nossa já, né? Já tinha feito a quando a gente conversa. lançou a gente fez uma listona. Tem uma lista de convidados. Seu nome tava lá, sim. Lógico. Mas você parou mesmo de jogar bola? Eu falo, a última vez que eu armei uma pelada assim, ela tinha 2 critérios. Ou era mais de 40 ou mais de 100 quilos. Um dos dois. Então, lá em Barcelona é mais difícil de ter uma turma que joga pelada. Vamos todo mundo jogar e tal. Normalmente tem times. E se você não é de um time, fica mais difícil. Tá? Então você vai nos aplicativos, Chatíssimo. Aí você vai no aplicativo jogar com quem você não conhece. Tem um futebol hoje neste campo daqui e tal, das 7 às 8h30, leve camisa branca e preta, vão jogar time de camisa branca contra camisa preta. Só que vai um pessoal de 25 anos, de 22 anos. É um pouco que corre. Uma barbaridade. Então já não dá mais. Dá uma raiva, cara. Não dá mais. Me dá uma raiva. Eu acho, antes Corre, o povo bate demais. Qualquer coisa que bate na perna da gente hoje dói demais, dá uma preguiça. Eu fico puto demais de jogar bola e quando eu não consigo bater na pessoa. Sabe, eu vou tentar bater no cara e não consigo. O cara já passou. Recentemente, agora você apareceu foi no Camp Nou mesmo, com uma camisa do Barcelona. Eu achei do tamanho correto. Entrar, né? O tamanho correto, perfeito. A gente vai colocar até a foto aí pra mostrar, o tamanho tava brilhando. Mas aquilo ali não foi pra um futebol? Foi uma ação da Sócios, que me chamou. É uma empresa que faz... Tem até parceria com o Galo, né? Que faz ações com torcedores e tal. E me convidaram para participar. Eu joguei. O evento é maravilhoso. Foi onde? No Camp Nou? Foi no Camp Nou. Então era um pessoal que tinha lá as moedas do sócio, uma criptomoeda e tal, que participaram e chamaram alguns influencers. Hoje em dia a gente também é essa para participar. E o evento é maravilhoso, cara. Você vai no vestiário, você ganha um uniforme, você entra com o hino do Barcelona pelo túnel e tal. Eu que sou jornalista, que vou no Camp Nou toda semana e tal, que passo pelo túnel, que escuto, que fico no gramado, pra mim foi uma coisa maravilhosa. Pra quem não faz isso, pra torcedor, Caralho, que isso, deve ter sido uma coisa de outro mundo. E aí o Samuel Eto'o participou com a gente um tempo e tal, que ele é embaixador. O jogo foi uma porcaria. Porque todo mundo tem a única chance da vida de jogar no Camp Nou. Então eram 22 atacantes, 11 de cada lado. Todo mundo quer fazer um gol, pra contar pra história. Eu comecei de meia esquerda. Aí sobrou uma bola pra mim e tal, tava todo mundo marcado. Eu falei, bom, vou tocar atrás, vamos recomeçar. Olhei pra trás, eu era o último homem. Eu tava na intermediária de ataque. Era o goleiro, tava a 75 metros de mim. Pelado. Então, assim, foi muito divertido. Mas tem hora que você olha e fala, estou no Camp Nou, isso aqui é um coliseu, uma coisa imensa e tal, jogando futebol. Foi maravilhoso. Você chegou a jogar aqui, na época, em BH, Não no joguei, Mineirão? não joguei. Porque é uma experiência, talvez parecida. Né? Você vai ao. Eu já fui também. Você vai ao vestiário, você entra com a musiquinha lá, tem um hino, você joga no Mineirão à noite, com a iluminação. Acontece que sempre quando acaba o Brasileirão. É. A primeira semana de dezembro, dia 10 ao dia 20, por aí. E nesse tempo ainda tem a última rodada da Champions, então eu não consigo vir. É. Então, quando eu venho passar Natal, eu venho lá pro dia 20, 21... Não é chato demais, Samuel Venâncio tira onda, do Thiago Reis, os caras que acham... Luciano Dias. Aí depois passa 4 anos subindo o mesmo vídeo, do mesmo gol, todo Vitão. O Vitão. A Júlia Guimarães, que quase fez um gol, conta isso sempre, o né? Pinel A Júlia falando tá que defende alguma coisa. Que não, e foi o Pinel que atrapalhou a Júlia a fazer um gol por cobertura. Não foi o Pinel, não. Como é que ele chama, cara?
Colocou a mão fora da área, deixava a Júlia fazer o golaço. Esse cara até a gente viu o show do Roger Waters junto aqui no Mineirão, e ele tira onda, a gente fala, você avacalhou a Júlia, mas não tomei o gol e tal. Depois eu lembro o nome dele. Gente finíssimo, cara. Eu faria isso também. Tem dessa de jogar. Ô Marcelo, como começou sua paixão pelo Barcelona? Porque pelo que eu acompanhei, não é uma coisa assim... que você foi pra lá e gosta do Barcelona. Não, já era uma coisa antiga, né? Começou na Copa de 94, eu sou de 86, então a Copa de 94 foi a primeira que eu assisti. E aí o Romário foi o cara da Copa e o Stoichkov foi muito bem. E os dois eram do Barcelona. E aí eu comecei a interessar, assistir e tal, comecei a gostar dali. Aí depois o Ronaldo, o fenômeno, na época o Ronaldinho e tal, foi pra lá e era o meu ídolo de infância. E aí eu comecei a gostar mais e tal. E nos domingos à tarde a gente ia pra casa da minha avó almoçar. E aí, depois do almoço, os adultos iam fazer coisas de adulto e as crianças eu ficava lá vendo televisão e a Band mostrava o Campeonato Espanhol. A Liga das Estrelas, aquela bola branca da Nike Gel, sabe? Toda branca, só com... E o Ronaldo jogava. Então, era meu ídolo de infância, eu já gostava por causa do Romário, então comecei a torcer ali. Comecei a torcer em 96 pro Barcelona, 96, 97 que o Ronaldo jogou lá. A primeira camisa de time que eu comprei com o meu dinheiro da mesada e tal, eu devo ter pagado 10%, meu pai pagou 90%, não lembro bem. Foi uma camisa do Barcelona, do 96, 97, aquela verde água. Sim. Com 9 Ronaldinho ainda, né? Ronaldo, não lembro como é que era o nome. Ronaldo. Acho que ele sempre usou Ronaldo na camisa. Sempre usou Ronaldo na camisa. E começou ali. Aí eu comecei a gostar, torcer. Tem uma tatuagem, todos unidos têm força, tem um trecho do hino tatuado. Nunca escondi, torço pro Barça. Acho que hoje é o meu primeiro time. Eu sofro com o Barcelona. Com outro, eu já acostumei. Mas com o Barcelona eu ainda sofro, fico bravo. Não falem comigo depois que perde. Tal. Pô, sentiu pra caramba quando o Messi saiu, né? Senti muito quando o Messi saiu. Eu cheguei a chorar um jogo que o Messi ia jogar contra o Cristiano Ronaldo, eu achava que era a última vez. Mas acho que ali foi um choro, porque era pandemia e de algum lado a gente estava estourando, sabe? Então, tava todo mundo. Tava todo mundo estourando de alguma forma, eu estourei aquele dia. Mas eu comecei por isso. Comecei com Romário, Stoichkov e Ronaldo. E eu tenho muitas poucas fotos tiradas com ídolos que eu tenho. Uma é com o Stoichkov. Ele estava um dia fazendo uma cobertura no Camp Nou e eu falei, Stoichkov, deixa eu tirar uma foto e tal. Eu tenho uma foto com o Ristro. Stoichkov que teve perto de vir pro Cruzeiro, né? O Zezé Perrella sempre, quando no o Mundial, Cruzeiro perdia um jogo, Stoichkov vai... No Mundial de 97 tinha esse papo. Acho que ele estava meio encostado no Barcelona. Stoichkov vem pro Cruzeiro, ou então vai construir um estádio. Né? Era uma derrota do Cruzeiro, o Zezé Perrella soltava isso. Bom, dá pra trazer. Agora dá pra trazer na próxima derrota. Mas aqui, Marcelo, e aí daí a gostar do Barcelona, torcer pro Barcelona, vamos pular essa primeira etapa, eu sou no jornalismo aqui nas rádios aqui do Brasil, já vamos cair nessa... Porque torcer pro Barcelona aqui é uma coisa, tem vários jovens, vários caras aqui que torcem, várias meninas que também torcem pro Barcelona. Mas virar setorista do Barcelona, ter intimidade de chegar no Camp Nou toda semana e passear lá e trabalhar lá, morar em Barcelona é para muito poucos. Como é que surgiu isso aí? Como é que você realizou esse sonho? E completando, o que eu ia falar antes da gente começar o programa, a gente parou para não perder, né? Eu sempre conto para pessoas assim que eu tenho oportunidade e te uso como exemplo de alguém que consegue fazer o que quer, o que planeja na vida, né? Você chegou para mim lá atrás e falou, eu quero ir para o Barcelona porque eu quero cobrir o Barcelona. Pô, e se virou e foi, né, cara? Tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente quer, né? Você estava falando que antes que eu talvez quero morar um ano na Alemanha, um ano na Inglaterra em algum momento da minha vida, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Daqui a pouco vai, né? Mas eu sempre falo, eu quero desde que eu possa voltar. Quero ter uma experiência fora desde que eu possa voltar. Cara, quando eu fui, Marcão, eu estava em um momento muito bom profissional. Eu era comentarista da Rádio Globo. Eu estava já fazendo... Em São Paulo. Em São Paulo. Comecei, assim, depois a gente fala como é que foi o meu começo e tal, mas eu era comentarista da Rádio Globo já de São Paulo há 4 anos. Estava bem lá. E estava já fazendo os programas do Sport TV. Estava fazendo Arena e tal. E decidi ir. Tinha ido 2 vezes de férias, tinha adorado. E falei, quero ter essa experiência. E aí eu passei o ano de 2014 tentando patrocínio para ser correspondente da Rádio Globo lá e tal. Não conseguimos. A verba publicitária estava toda na Copa do Mundo. Nenhum patrocinador queria depois se envolver com futebol e tal. Enfim, o clássico dos clássicos, né? E larguei tudo e fui. Falei, eu tinha 28 anos. Se eu não for agora, a minha carreira aqui tá dando uma decolada. Eu não vou nunca mais. Daqui a pouco você ia parar em TV aqui. Porque assim, uma coisa leva a outra, você fica com medo de sair e tal. Eu não vou nunca mais. Então vou largar agora. Vou passar um ano e se der errado eu volto daqui a um ano, com 29 recomeço sem nenhum problema, quero deixar portas abertas e tal. No dia que eu falei no Sport TV que eu ia, o Sereto era o chefe. Falei, Sereto, não venho mais no programa, tô mudando para Barcelona e tal. Falei, cara, eu ia conversar com você hoje para que você começasse a fazer Campeonato Paulista
E como comentarista. Copinha, Campeonato Paulista, sabe? Assim, fazendo como comentarista. Como comentarista. É o caminho natural. Né? E fazer uns outros programas também, e tal, tipo programa de domingo, Troca, né? Que tem mais audiência que tinha o Arena na época. Aí eu falei, pois é, então daqui a um ano, quem sabe? E aí fui sem nada. Aí, quando eu cheguei lá, o Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT, do Esporte Interativo na época, me conhecia de redes sociais, a TNT tinha comprado os direitos da Champions e precisava de correspondente. Aí me contrataram. E cara, é estar no lugar certo na hora certa. Na hora certa. E não fui o primeiro contratado. Eles contrataram antes a Patrícia Domingues, que é uma jornalista catalã, que tinha morado aqui no Brasil. Teve aqui na Toca da Raposa. Teve aqui, ela passou um tempo aqui. Fez entrevista com o Lucas Silva. Eu acho que ela deu a notícia que o Lucas Silva estava indo para o Real Madrid. Exatamente. Ela esteve aqui acompanhando ele, exatamente. E acho que o Esporte Interativo fez muito bem contratando ela antes. Falou, cara, a gente... Uma jornalista muito identificada com o Barcelona, conhece tudo do clube, fala português, tem boa presença de vídeo e tal. Escolheram ela antes. Só que era muito trabalho, cara, porque era de Messi, Neymar, de Real Madrid, Suárez, não dava para ter só um. Aí contrataram nós dois em Barcelona e tal. E aí depois fiquei só eu, ela acabou não ficando. Trabalha hoje no Barça, faz muito bem, tá, conteúdos em português, ela vai muito bem lá. E aí eu fiquei, 7 anos já cobrindo o Barcelona. Faço outras coisas também. O Barcelona cai cedo na Champions. Esse ano eu segui o Villarreal, fiz porcaria outras de um coisas. time. Não consegue passar da primeira. Cara, mas assim, eu só ruí osso. Porque eu cheguei no ano do triplete, do segundo triplete. Só que eu não cobri pela TNT. A gente tinha a partir de 15 e 16, era 14 e 15. Eu fiz pelo Lance essa cobertura. E depois disso, aí começa as goleadas, cai na primeira fase. Eu peguei, assim, maravilhosamente bem cobrir o Barcelona, mas peguei uma fase muito ruim do clube até hoje. E você chegou lá, falava espanhol já? Achava que falava, né? Sim. Todos nós achamos. Mas entendia tudo. Não se puede, não se puede. Entendia tudo, lia bem, escrevi, acho que ainda escrevo mal, porque acho que a gente fala melhor que escreve sempre. Mas eu fiz umas aulinhas de conversação aqui. Uns 4 meses antes de ir. Então cheguei lá achando que falava, até perceber que não. E para chegar aí a falar o catalão, vamos pular etapa para estar no mesmo assunto. Porque hoje o seu catalão está fluente, você gravou com o Piquet outro dia, foi engraçado que ele olhou para você e falou, que esse cara tá falando elogiou, minha língua. Né? O negócio cara, mundo, isso, né, cara? Essa é repercussão mundial. Isso é um outro capítulo, né? Vamos parar e vamos falar sobre isso, então. Não sobre o Piquet, então, vamos falar sobre o idioma catalão. Depois a gente... porque não é fácil. Eu tenho facilidade com a língua também, vejo as coisas em catalão. Para mim é meio grego aquilo ali, apesar de ter uma semelhança. Inicialmente você pega alguns contextos, ainda mais porque eu aprendi dentro do futebol, então assim, você sabe sobre o que a pessoa está falando e tal. Eu nunca fiz aula de nada, eu falo catalão, inglês e castelhano, e sem fazer aula. Deve ser por isso que eu não falo nenhum tão bem como eu deveria. Não, fala. Mas, e com 1 ano e meio, 2 anos, eu entendia bem, mas assim, 2 anos lá, eu comecei a entender bem. E quando me chamavam em televisão, eu me atrevia a falar. Mas eu sempre falava melhor em TV do que em conversa de amigos. Porque quando uma pessoa está te fazendo uma pergunta, você tem tempo para pensar. E você consegue construir um discurso dentro do que você quer. Então eu conseguia, numa TV, conversar. Em roda de amigos, não. E aí, depois de muito tempo, ela começa a falar melhor. Você tem gíria, você tem um monte de fala rápido, interrompe, tem que mudar raciocínio. E para você ser carismático, você tem que se comunicar rápido, né? Não dá para fazer uma piada daqui a 30 segundos. Então era mais difícil e tal. Aí hoje já acontece, às vezes, de estar conversando o cara da Barça TV, e sei lá, o André Linares, o cara da ESPN, um outro jornalista brasileiro que fala castelhano, e a gente conversando em catalão, sendo que tem um outro brasileiro, só tem um catalão, tem 2 brasileiros, e que não fala. E com ele a gente fala em castelhano e entre a gente fala catalão. Porque realmente é uma coisa que eles falam lá e é verdade. Depois que você fala com uma pessoa nessa língua, você não consegue mais tratar ela em outra. Assim como tem gente que eu converso há 7 anos, que é catalão e eu só falo em castelhano. Porque a primeira vez que eu conversei com a pessoa foi em castelhano. Aí fica essa então memória. você cria um pouquinho essa regra, e é um costume que eu também não consigo tirar, de que se eu conversei primeiro com o Elton em catalão e com você em castelhano, eu vou falar com ele a minha vida inteira em catalão, com você em castelhano, ainda que todos falem a mesma língua. Agora vamos lá. Agora vamos. Então. Estão falando até que você é o pivô da separação do Piquet da Shakira. Porque ele ficou apaixonado por você naquele momento, né, cara? Não ficou? Ficamos. Eu também ficaria. Eu também ficaria. Ficamos. Mas, porra, foi demais aquilo, né, cara? Foi. E assim, viralizou aqui e lá por motivos diferentes. Lá também viralizou. Sim, mas lá porque o catalão e tudo que é na Catalunha é muito politizado, por conta da situação da independência.
Então, quando um estrangeiro se dispõe a falar catalão, é uma pessoa muito identificada com o local. Eu falo por respeito. Eu queria que um gringo viesse aqui que falasse português, ainda que ele trabalhasse numa empresa que permita que ele fale a língua dele. Então, eu falo por respeito, para eu ter 100% da experiência também, para eu conseguir interagir com todo mundo, entender tudo que está ao meu redor. E lá viralizou por isso. Fala, olha como o catalão não separa as pessoas, como une as pessoas. Foi matéria de televisão, de coluna de jornal. Foi, assim, teve uma importância grande para o momento que eles vivem. E aqui no Brasil foi porque nos pegamos, né? Nos pegamos. Mas, é verdade, se pegaram depois. E eu não tinha notado por isso. Eu tuitei, assim, as pessoas viram porque eu coloquei. Tanto que o que viraliza é o antes da entrevista. O vídeo não tem uma pergunta que eu fiz pra ele. Só que o que acontece é, muita gente fala, ai, tadinho, ele tava nervoso de entrevistar o Piquet e tal. Cara, eu estou nervoso em todas as entrevistas. Se é pra entrevistar... o Nelson Semedo, eu fico nervoso. Não porque são os jogadores do Barcelona e tal. Porque é depois do jogo. Nós estamos muito estressados com o jogo. Muito estressados. O jogo é estressante pra gente, porque a gente tem que entender do jogo, entender das perguntas que a gente vai fazer. E outra coisa, o cansaço mental também, né? Você chega 3 horas antes. E é o Piquet, cara. 3 horas antes. Muito mais que isso, né? 10 horas antes. E é o Piquet, pô. E é o Piquet. Não, mas foi assim. Foi um jogo em Eindhoven. Era Barcelona-PSV. O Barça ganhou de 2-1, abriu 2-0. Messi e Piquet marcaram e o PSV fez um gol no finalzinho, pressionou muito o Barça. Então tinha um estresse dos jogadores e tal. E nas flashes interviews, a gente sempre pede os convidados que a gente quiser. Por contrato, eles têm que trazer pelo menos um de cada time. Então eu sempre peço Messi, Piquet, Suárez. Nunca vem. Esses caras não dão entrevista normalmente e tal. E pra mim sempre vem os brasileiros. Coutinho, Arthur, eram os que estavam na época. E eu tinha pedido o Irving Lozano, que agora tá no Napoli, que era o grande estrela do PSV e tal. E são uns caras de 1,70 m. Então, como eu não tenho cinegrafista, eu deixei o tripé e a câmera posicionado, eu tenho 1,79 m. Na minha altura, eu era o mais alto, o teto é a minha cabeça. E a gente tem que olhar tudo, cara. Então a gente tem lá um aparelho que é tipo uma Live View, que é um Teradek, que pincha 6 modems e tem que ver se os modems estão funcionando e tal. E fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, colocando o tripé, colocando na altura, e a produção fala, cara, o modem 4 ou 5 não estão funcionando. Pô, coloca, tira de novo, sopra, tipo videogame antigo, essas coisas. Tipo Atari. Tipo Atari. E aí vem o assessor do Barça, tudo isso assim, lá pelos 43 do segundo tempo, que quando acaba o jogo, tem jogador que vai tomar banho, tem jogador que já vem direto do campo. Apita e tal, não sei o quê. Eu tava no meio disso, vem o assessor do Barça, Marcelo, o Gerard vai para tu, o Gerard vai vir para você. Pô, legal, só que o Gerard tá atrás dele. O Piquet tá vindo. Pô, aí ele monta tripé, cai o negócio e tal. E ele já tava me esperando há muito tempo. E aí, porra, já tava uma situação chata. Eu falei, Gerard Bonanit. Aí ele, Bonanit, para mim catalão o quê? Se puder, me agrada para lá catalão e tal. E aí, a partir daí, é um show. Ele relaxa também. Ele esquece da pergunta, ele toca meu ombro. Duas vezes. O cara foi tocado 2 vezes pelo Piquet. Mas tem um momento que nós nos esquecemos da pergunta porque a gente fica entretido no negócio do idioma. E depois disso, ele me trata bem assim, mas lá não existe interação com o jogador. Nós vemos um treino por semana, 15 minutos. Tem 2 campos principais no Barcelona. A gente fica numa arquibancada, eles treinam no segundo campo, que é para ficar longe das imagens, para ficar longe das câmeras, para não pegarmos leitura labial, para não pegarmos detalhes e tal. Enfim, ficam lá do outro lado. Então a gente não tem o dia a dia. E aí tem uma janela para fazer entrevista, sim ou não? Não, o jogador só dá entrevista antes de jogo de Champions. O jogador não dá entrevista. La Liga não, nada? Liga, não. Nem pós-jogo? E aí é numa sala de imprensa, é uma entrevista coletiva. Não. E aí, assim, flash interview. Flash interview, os detentores de direitos têm um jogador depois do jogo. Mas não tem as entrevistas aqui semanais, essas coisas. Não é? Eu vi o Domênico aqui outro dia, e o Domênico falou, não, porque eu tive que atender telefonema numa festa e tal. Eu falei, gente, lá assessor nem liga, nem atende, não existe assessor. Ele obrigou o Ronaldinho Gaúcho a dar entrevista toda semana. Não existe. É um outro mundo lá já, infelizmente. Mas é um outro mundo. E aí, assim, encontrava, sei lá, saída de jogo no estádio, assim, eu numa flash interview, ele passando para dar outras entrevistas, aí ele brincava com brasileiro e tal, não sei o que e tal. E já fiz outras exclusivas com ele, assim, de pós-jogo e tal. Ele chega meio rindo, eu falei, o que a gente vai fazer hoje? Eu falo, cara, agora... O que viralizou é certa... Ele viu isso. Mas a TV hoje pede para fazer em castelhano, porque a TNT México também transmite. Ele sabe que viralizou, ele sabe, ele gosta também, acho que às vezes mais ou menos. Mas a gente tem TNT México, então se eu faço em catalão, a TNT México tem que alguém traduzir e tal. E as nossas entrevistas vão ao vivo, a gente tem alguém lá traduzindo. E quem está traduzindo não fala catalão, fala castelhano.
E aí a última que eu fiz com ele, eu falei, cara, eu tenho que te fazer em castelhano. Ele não liga, nenhum catalão se importa e briga por ter que falar castelhano. Ah, é? Nenhum, não existe uma... Não tem uma turma mais radical, não? Às vezes isso até se reflete dentro do clube, não tem isso? Não. Às vezes o assessor me pergunta, Marcelo, quer alguém catalão? Eu falo, claro, porque dos capitães, 3 são catalães. Piquet, Busquets e Sérgio Roberto. E o Jordi Alba também é catalão. Os 4 são, mas o Jordi Alba não gosta de falar catalão. Então, claro que eu quero falar com os capitães. Porque se não vier, eles vão me trazer o Nelson Semedo. Nada contra o Nelson Semedo, mas não é um baita personagem. Segunda vez que você cita. Porque eu só fico mal com um, sabe? Eu não preciso ficar mal com 2 caras. Só fico mal com... Mas por isso, então, eles falam, quer alguém catalão? Eu falo, quero. Se puder, Piquet e Busquets, encantado. Semedo vai fazer um gol um dia, vai chupa Marcelo Beck. Eu tenho uma boa com o Semedo. Em catalão, hein? Eu tenho uma boa com o Semedo que eu não sabia falar gol contra. Ele tinha feito um gol num jogo, ele veio para entrevista pra mim, que ele sempre vinha, e é autogolo em português de Portugal, e eu não sabia. Aí eu falei gol contra, ele, gol em própria porta, que é em castelhano. Ele não entendeu, aí a gente, em algum momento, a gente conseguiu chegar que era autogolo. O gol que não foi seu, foi do cara, ele, um autogolo. Foi o meu áudio com o Semedo. Agora, só uma pergunta antes de isso você. Isso foi falta de jogar. O que aconteceu mesmo, então, com o Piquet e com a Shakira, que todo mundo quer saber? Então, você sabe que me procuraram de veículos grandes do Brasil para dar entrevista sobre isso. Falei, cara, eu não posso brincar com isso, porque acho que é uma separação que tá meio traumática, aparentemente com uma traição envolvida e tal. Então, assim, não tem clima para brincar. E outra coisa, daqui a pouco eu preciso entrevistar o Piquet, então eu não posso virar um jornalista de brincadeiras e de fofoca com ele e tal. Léo Dias. Mas assim, separaram. Aparentemente o Piquet tá com outra menina e tal, já tinha isso há mais tempo, separaram. Cara, eu tô de cara, eu tô de cara aqui no site, procura falar sobre isso. Poxa vida. Não, eu queria saber mais detalhes da repercussão dessa entrevista nessas questões políticas. Você quer saber a fofoca? Não. A repercussão da entrevista mesmo ali, como que foi pra você mesmo, até na rua teve algum tipo de, poxa, você é o brasileiro que fala catalão. É exatamente isso. Como que foi? Foi exatamente isso aí. As pessoas me conhecem lá. Lá não acontece assim muito de ir em restaurante, me pararem. Tal, acaba que o restaurante que eu mais gosto, eu já vou nele tantas vezes, que o dono é um torcedor do Barcelona fanático, e eu tenho muita dificuldade de jantar. Porque ele fica na mesa conversando de Barcelona a noite inteira comigo. E a gente não consegue fazer. Você que é do meio, igual a gente escuta aqui. Você que é do meio, você que tá lá dentro, você entende. Você que sabe. Cara, outro dia eu liguei para reservar o restaurante e ele atendeu. E a ligação foi 15 minutos, conversando de futebol. Mas o cara é agradável. Muito legal. Não, e você tem que entender o cara também. Ele vai lá e dá uma bebida de cortesia. O amigo dele contar, é legal. Mas então existe essa questão? Existe. No estádio eu sou mais reconhecido, porque aí é claro que é um ecossistema de pessoas que gostam de futebol e tal. Então tem muitas vezes que falam, pô, você é o jornalista brasileiro que fala catalão, não é? Exatamente o que você falou é o que acontece. Então eles lembram de mim por isso. Pô, teve notícia do Neymar, notícia do Messi, outras notícias de outros jogadores que chegaram a sair, notícia do Luiz Henrique saindo. Ninguém lembra, assim, mas me perguntam, me param por ser o jornalista brasileiro que fala catalão. Até porque, não só por isso, pela entrevista, mas durante 2 anos eu fui comentarista de TVs de lá. Comentarista da TV3, da TV espanhola, e faço ainda participações quando tem tempo. No ano passado eu comentei a Copa América em catalão e tal. Então eu também sou participante, colaborador da mídia de lá. Então fixou que eu sou o estrangeiro que fala catalão. Nas entrevistas coletivas do Xavi, por exemplo, eu faço pergunta em catalão. Tem outros... Então. O quê? Outros estrangeiros que falam catalão na imprensa? Tem um italiano que é casado com uma catalã. O Thiago Arantes, que era o correspondente da ESPN, que hoje não está envolvido diretamente na imprensa, fala um catalão excepcional, é casado com uma catalã também. E acho que é isso. E eu acho que, de alguma forma, isso ajuda a abrir portas. Por exemplo, o Barcelona, estava falando de como o clube é fechado. A entrevista coletiva do Barcelona é só na véspera do jogo, por contrato, porque se não tivesse, eu acho que não falaria. O Xavi fala ou 20 minutos ou 15 perguntas. Ao contrário, 15 minutos ou 20 perguntas. Só que tem 30 meios de comunicação. Então 10 se frustram porque passam uma semana sem poder fazer uma pergunta para o técnico. E é sempre assim, rádios, começa pelas rádios, são 7 rádios, jornais locais, TVs locais, 2 ou 3 para a mídia internacional. Eu sempre pergunto, eu nunca vou no Barcelona e não tenho vez de pergunta. E o jornalista italiano que fala catalão também. Ainda mais agora com Xavi, porque antes os treinadores do Barcelona foram Luiz Henrique, Valverde e Ronald Koeman, não falavam catalão, então não tinha porquê. Com o Xavi, sempre. E eles gostam de poder que um estrangeiro fale, a entrevista do Barça passa em tudo quanto é lugar e tal.
Então também é uma forma do Barcelona falar, olha, tem gente aqui identificada, olha como é e tal. Então é melhor que coloque um brasileiro que fale do que um outro que não fale. Nunca me falaram isso, mas eu sinto que recebeu isso. É uma lei, velho. Marcelo Becker Machado, vamos para um assunto que eu fiquei muito feliz por você. Como o Fusca falou, a gente fica muito feliz com o seu sucesso, mas esse caso especificamente, cara, eu faltei comprar foguete aqui e soltar. Não compro por causa dos cachorrinhos, porque eu fiquei muito feliz. Quando eu te conheço, que te Não, já não faço isso mais. Quando o Neymar teve proposta pro PSG e você cravou que o PSG ia levar o Neymar, e teve gente que te ironizou, que fez piada. Que cagaço que todo mundo que te gozou, que não vai. Você foi ironizado por grandes portais, por grandes figuras, e de repente, velho, demorou um pouquinho ainda mais do que a gente pensou. Uns 10, 15 dias, será, não lembro, você vai contar o caso. O Neymar foi pro PSG, você foi o único cara no planeta que cravou isso. É claro que tem uma sensação pessoal, meio que um gozo, um negócio muito de realização. Mas tem um lado profissional também. Conta esse caso todo desde o começo, que isso foi maravilhoso. Marcelo, a gente conversava, né? Falou assim, cara, o Marcelo tá fudido, cara. A torcida que foi gigante por tomara você, que ele vá, porque senão o Marcelo tá ferrado, cara. Teve um momento que eu também pensei tá isso. ferrado. O dia do Siqueda. Seria o dia do Siqueda do Piquet. O Piquet posta fotinha. Seria uma barrigada planetária. Conta desde o começo tudo. Danado desse Piquet, né, cara? Tá sempre no caminho. Tá sempre no caminho. Cara, é assim, a gente teve a notícia de que a gente teve a informação de que ele ia nada ligado a pessoas dele. Você pode contar como foi? Posso contar, porque acho que eu já contei em outros lugares. O Dani Alves fechou com o PSG. E ele estava na Juventus antes, saiu da Juventus e fechou com o PSG. E todo mundo sabia que ele estava fechado com o City. E aí, fechou com o PSG e tal. Achei estranho, uma pessoa me falou, cara, o Ney pediu ele no PSG. Eu falei, mas o Neymar tá aqui. Eu falei, isso é o que você acha. O Neymar já está fechado com o PSG, ele tem acordos ainda com o Barcelona e tal, não sei o que ele não pode, que ele tem que cumprir, que era pré-temporada nos Estados Unidos e tinha um ato na China. E outra coisa, ele tinha, aí depois deu um rolo, ele tinha para receber ainda 26 milhões de renovação de contrato. Ele recebeu a primeira parte de luvas e ia receber a segunda. Ele ia receber 31 de julho. E então ele tinha que cumprir essas coisas em silêncio, mas ele já tinha... Mas quem te falou isso foi gente de dentro do clube, assim? Não, a do Messi depois foi. Foi pessoas ligadas ao Daniel Alves em Barcelona. Me passaram isso e tal. E aí depois eu cavei um pouco mais com outras pessoas, de um outro lado, aí sim um lado do clube, e me confirmaram. E aí eu fui conversar com os meus chefes da TV. E eles falaram, cara, o que pode acontecer aqui de errado? Eu falei, ele pode não ir. A gente não tem nenhuma confirmação, claro que o lado dele vai negar, mas, cara, é uma mesa de pôquer, nós temos um par de as, na maior mesa do mundo. Se a gente não der um all-in agora, a gente não vai dar nunca mais. Eles falaram, vai acontecer? Eu falei, cara, eu tenho certeza que vai acontecer. A pessoa que me falou me passou detalhes das coisas e tal. Então, assim, as coisas que a gente explicou no ar depois foi 30% do que aconteceu. A gente sabia que tinha que ir para pré-temporada, que tinha o ato depois e tal. A única coisa é que uma vez, eu falei com meus chefes, uma vez que a gente der a notícia, os meios daqui vão me ultrapassar. Porque, cara, Barcelona é uma cidade de 1.700.000 pessoas. O mundo deportivo, o esporte, a Rádio Raku, a Catalunya Rádio, são meios de comunicação que tem 6 pessoas cobrindo Barcelona ou mais. 6 no dia a dia, que eu vejo ali, fora a redação. Falei, esses caras, numa cidade de 1.700.000 pessoas, estudaram com um jogador, o pai é dentista de um não sei o quê. Claro que esses caras vão saber alguma coisa antes de mim. E tem um jornalista lá que tem muitos contatos dentro do clube, Gerard Romero, muito amigo do Luis Soares e de outros jogadores e tal, que falou, estão tentando convencer o Neymar a ficar. Estão no pé do Neymar. Eles já estavam lá nos Estados Unidos. Isso depois de ser uma semana depois. Estão no pé do Neymar, estão não sei o que e tal. E eu falava, bom, isso aqui é normal, eles vão. Aí alguém me perguntou, ele tem alguma coisa assinada com o PSG? Eu falei, acho que não. Não assina antes, ele tem um acordo com o PSG. Então pode romper? Pode, mas eu acho que não vai, porque o Dani Alves já foi pra lá. Se tem uma coisa que o jogador não faz, é romper com o jogador. Se ele falou pro Dani Alves, vai pra Paris, não vai pro Manchester City, cara, o Dani Alves tinha apertado mãos com o Pepe Guardiola em Barcelona, numa reunião. Se ele falou, vai pra Paris, não vai pro Manchester City, é porque vai acontecer. Mas ele podia ligar um dia pro Dani e falar, Dani, desculpa, quem sabe um dia jogamos juntos. Tô fora. Se queda, e aí era um domingo, e a minha fonte trabalha em horário comercial. Então ele estava dormindo, ele não sabia, enfim, na segunda-feira ele me contou. E logo depois disso, a TV, claro, me colocou ao vivo, e não sei o que, eu falei, olha, aparentemente ele vai ficar. Porque se o Piquet tá falando que vai, tá todos os jogadores do Barça cumprindo, o que eu imaginei que eles iam fazer. O Piquet coloca essa foto, se queda, foi só especulação da imprensa, nunca aconteceu nada. O Neymar vai fazer um post no Instagram, sou muito feliz aqui e tal, não sei o que, nunca pensei em sair, acabou a história. Um blefe.
O Piquet também estava jogando pôquer. Só que ele não tinha um par de as, ele não tinha nada. Tinha um rei, um 6 aí. Ele não tinha nada. Então, inicialmente, essa noite foi muito dura. Aí no dia seguinte minha fonte fala, cara, não tem nada disso, o Ney ficou puto com o post do Piquet, eles estão pressionando ele, estão usando isso como forma de pressão para ele ficar. Parece daquele alívio. Nossa! Aí a gente voltou pro rumo que dava as coisas. Mas, eu falei, bom, teve um problema aqui de 14 horas que a gente foi mal, mas de resto a gente foi bem. Mas os que estava falando de que brincaram, que gozaram, que foram mal educados e tal, eu acho que eu fui bem nisso. Eu nunca trabalhei para dar resposta para os outros, e acho que no momento da minha carreira talvez sim, mas depois disso não. E eu acho que uma coisa que a gente fez melhor do que dar a notícia, porque foi sorte que eu fiquei sabendo, foi não tratar como somos os primeiros, somos os mais fodas, isso é exclusivo, aqui eu falo, aqui vocês escutam. A TNT até coloca, exclusivo, primeira mão. Eu nunca fiz, cara. Eu cheguei, dei notícia, falei o que eu sabia. Ficava 5 horas no ar, me perguntava muita coisa que eu não sabia. Falava, não sei. Se eu não sei, daqui a pouco no próximo programa talvez eu saiba. Agora eu não sei. Então eu acho que melhor do que dar notícia, isso assim, eu saco pecho, eu já não sei falar português, mas calma. Eu não sou desses que saem confundindo palavras, mas tem umas expressões... Então, o que é o Dair, zagueirão do tempo? Eu não sou desses que falam, eu adoro carrielo, sabe essas coisas? Você sai confundindo. Mas tem umas expressões que eu não sei, que me faz mais sentido em castelhano. Eu nunca, tirei vantagem, contei vantagem, não sei o quê. Mas de ter trabalhado bem, com humildade e profissionalismo, tanto na notícia do Neymar como da do Messi, que foram muito, muito grandes, e de não me achar a pessoa mais bonita do mundo, eu acho que isso a gente fez bem. Então... Eu fico orgulhoso mais disso que da notícia. Eu me lembro que o pai do Neymar foi... Ele ficou bravo. Grosseiro, né? Ele ficou bravo. Foi do aeroporto que você foi perguntar pra ele? Ele nem te deu bom dia, boa tarde? Antes disso, teve uma ligação telefônica ruim entre os dois. Porque ele não recebeu a luva, os 25 milhões. O Barcelona falou, tá enganando a gente, renovou, mas pra sair, não vamos pagar. E não pagaram. Agora há pouco entraram num acordo e tal, que eu não sei quanto que ele recebeu, mas ele perdeu uns milhões nisso. E ele ia sair lá pro 3 de agosto, logo depois de receber. Então ele perdeu uns milhões nessa. A do aeroporto é porque já não tinha mais muita coisa para apurar em bastidores. Então tinha que ser microfone e tal, e eu com câmera aqui e tal. A do aeroporto foi, o time voltou dos Estados Unidos da pré-temporada, o pai voltou um dia depois, ou 2 dias depois, sei lá. E tava eu e mais 2 TVs, e ele andando no aeroporto, a gente perguntando e tal, e ele não respondia. Mas ele fazia uma coisa que era, ele andava um pouco mais rápido e parava, que era pra gente ir correndo atrás e pra gente bater a câmera nele, pra gente trombar e ele ganhar a razão de fazer alguma coisa. De estar sendo foi agredido pela imprensa, a imprensa não respeita e tal. Então ele mudava ritmo de caminhada e virava pra trás bruscamente pra dar um corpaço assim na gente, e a gente bateu a câmera nele. O pai do Neymar. O pai. E não acertamos a câmera nele e tal, não teve nada. Não respondeu nenhuma pergunta. E foi embora. Ficamos ali meia hora e não aconteceu nada. Mas teve essa desinteligência. Sim. Eu entendi perfeitamente você falar que foi humilde e trabalhou bem. E eu concordo com você, acho que aconteceu. Mas na hora que você deita, lá no seu quarto, sozinho, coloca o travesseiro e fala, caralho, sou foda pra caralho. Não. Você sabe que eu escrevi um texto pro... ou pelo menos assim, tá? Se não foi assim, foi pelo menos, putz. Que alívio, ou alívio. Alívio sim. Fiz meu trabalho bem feito, vou deitar aqui, vou ter um sono dos vencedores agora. E aí, ao mesmo tempo, assim, chegou a passar pela sua cabeça e falou assim, bicho, minha carreira está comprometida. O que o Bill nos ensinou que temos 2 As na vida, né? O A de arrependimento ou o A de alívio. Você sentiu qual A? Não, alívio, claro. Numa dessas, deu certo. Esse foi mais fácil. É bom demais que o Bill, velho. Mas cara, foi muito intenso, porque depois que ele foi para Paris, eu ainda passei uns 10 dias em Paris até ele estrear. A TV tinha, né, até agora no meio do ano, a Isa Palhari lá como correspondente e tal, mas eles queriam, olha, você é a cara da negociação do Neymar, então até ele estrear aí você vai ficar. E eu tava muito cansado, cara, era muito tempo de cobertura, eu tava num momento pessoal muito ruim também na minha vida. Então, eu não queria estar em Paris. E eu não gosto de Paris além de tudo. É meio chato, não gosto de Paris, não gosto. Então eu tava meio feia. Tem muito rato, cara. Prefiro Belo Horizonte. A água é cara. Muito rato. Cara, é muito bonita, mas é muito suja, muito barulhenta, muito grande, muito cara. A água lá eu me sinto impotente de não falar a língua, sabe? Assim, chegar num restaurante e falar, tem um menu em inglês e tal, não entender direito, eu me sinto menorzinho.
E fiquei 10 dias, assim. Eu lembro que eu fiquei num hotel que era perto do estádio do PSG, que é fora de Paris, é num subúrbio. E eu nem fui em Paris. Eu fui em Paris porque meu aniversário foi enquanto eu estava lá. E um dia eu fui jantar. E o garçom falava castelhano, alguma coisa. Ele cantou parabéns. O garçom cantou parabéns pra mim. Trouxe um bolinho, colocou uma vela. Triste, né, cara? Então, nesse momento, tipo assim, porra, eu podia pensar, eu sou muito fora e tal, passei o aniversário sozinho com o garçom cantando parabéns pra mim. E eu tava muito cansado, cara. Então, dá um abraço. Não era nem... Não tive tempo de aliviar. Aí eu voltei pra Barcelona, o Barça contratou o Paulinho. Pediram pra fazer a apresentação do Paulinho ainda. Falou, cara, eu tinha 40 dias sem folga. Faz só a apresentação do Paulinho e a gente libera uma semaninha e tal. No dia da apresentação do Paulinho, atentado terrorista em Barcelona. Aí eu falei, caramba, agora eu vou ter que fazer cobertura de atentado, o que vai ser e tal, não sei o que. Eles falaram, não, cara, sai. Você tá bem? Você tá com saúde? O atentado não te machucou ninguém, que é seu amigo, sua família? Eu falei, não, tá tudo bem. Tá. Eu falei, então sai, fica uma semana livre. E aí sim, eu dormi. Tá? Porque antes não dava nem pra dormir, porque no outro dia tinha mais cobertura e tal. Eu fui pra Paris achando que ia fazer a apresentação. Eu levei 3 camisetas. Eu fiquei 10... Fui comprar roupa em Paris. Fui comprar roupa, tá? Porque eu passei 15 dias. Chique pra caramba. Fui comprar na camiseta de 10 euros. Não fui comprar roupa em Paris e falei, agora eu vou na Gucci, sabe? Fui comprar naquela H&M, fui comprar camisa de 10 euros, assim, pra trabalhar só. Então, o alívio veio... E outra coisa, eu escrevi um texto pro Impedimento, que eles pediram pra eu fazer meio que um relato assim. E o texto chamava Eu Não Sou o Di Marzio. Porque na época o Fabrício Romano não era o Fabrício Romano. O Di Marzio era o cara das transferências internacionais. Porque aí eu comecei a ganhar muito seguidor, eu comecei a muita gente querer... Todo mundo perguntar, fulano vai pra onde? E eu falei, eu não sou isso. Eu dei sorte, talvez eu dei sorte mais algumas vezes, dei sorte algumas outras, mas não esperem isso de mim. Pô, outro dia, eu postei uma foto aqui de alguma coisa, o cara falou, e aí, o Koundé tá indo pro Barcelona? Eu falei, não sei, cara, eu não sei de tudo e tal. Eu não tinha contato com nenhum empresário, agora eu tenho com alguns. Tinha contato com nenhum empresário e tal, então não esperem isso de mim. Eu faço tanto que a cobertura do Neymar, eu me orgulho de muitas outras coisas que eu fiz, muito mais que a cobertura do Neymar na minha carreira. Mas ficou marcado, ficou marcado por isso. Mas a pergunta que eu te fiz, você acabou que não respondeu. Em algum momento você temeu pelo futuro da sua carreira? Sim, no Cicada. Você falou assim, putz, fudeu. Eu conversei com meus chefes e eles falaram, cara, a gente não vai te demitir, se realmente não rolar e tal, mas vai ser chato. Assim, não vai ser chato a sua permanência na TV. Pra você e pra nós vai ser chato por algum momento. Sabe, assim, toda hora vão lembrar, qualquer próxima notícia... o cara que falou aí que o Neymar ia sair... Você perde um pouco de credibilidade. Você perde um pouco de credibilidade. E como eu não era conhecido por aí, eu fiquei conhecido por isso, eu ia ficar conhecido como o cara que errou por isso. Então, eu temi por isso. Guardar essas proporções, não tô comparando os casos, não. Eu dei muito furo no Cruzeiro de chegar a jogador e o Cícero, que jogava no Fluminense, um diretor do Cruzeiro, figura muito importante do Cruzeiro, passou, pode cravar aí que fechou com o Cícero. Ia começar um jogo do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro alguém, eu estava na tribuna de imprensa, fiz a matéria, a gente na época do Globoesporte.com, subi a matéria primeiro e depois tweetava. Subi a matéria e coloquei Cícero é do Cruzeiro. Hashtag Globo Esporte, hashtag Cruzeiro, tal. 15 minutos o cara me liga, o diretor. Cara, o diretor do Fluminense viu sua matéria, não assinou ainda, tá puto, cancelou o negócio. Caramba. Foi você tirou o Cícero do Cruzeiro. 2014 isso. Até hoje. Então tá bom. Até hoje tem umas figuras que mandam pra mim. O repórter do Cícero do Cruzeiro. E, cara, foi minha única barrigada na vida. Não, claro que a gente dá umas barrigadinhas. Não é nem barrigada, né? Não, mas foi, cara. Cara, assim, você sabe... Mas isso ia cair na conta dele. Cara, igual ia cair na do Marcelo. Exato. Tem gente que até hoje é uma figura, uma menina que me odeia. Eu conheci pessoalmente uma vez. Hater. Cara, uma menina que eu não sei por que tem isso. Aí o repórter do... Esse eu nem bloqueei pra ver, pra deixar, do Cícero do Cruzeiro. Um negócio tão pequeno, cara, mas até hoje ela quando pode, me manda um negócio pra mim no Twitter. Eu trabalhava na Globo... E o Neymar do PSG é muito maior que o Cícero do Cruzeiro. Eu trabalhava na Globo e eu tive uma sensação, uma vez, todo mundo deu que o Riquelme estava no Mater Dei fazendo exame. Não sei se você lembra disso, para vir pro Cruzeiro. São ótimos casos. E aí o Super Esportes dá, e aí o Hoje em Dia dá, e aí não sei... eu liguei, eu vou até falar, liguei para o Guilherme Mendes, que era assessor de imprensa do Cruzeiro na época. O Guilherme virou para mim e falou assim, Fuscaldi, isso não existe a menor possibilidade disso acontecer. Sabe quando você percebe que é verdade? Que o cara está falando a verdade? Eu falei, então não vou dar. E aí começou a ligar os chefes do Rio, né? Pô, o UOL já deu, não sei o que já deu. Eu falei, cara, não vai ser contratado, não tá aqui, não tem nada disso. Eu lembro direitinho do Cabelado, não sei se você conhece o Cabelado lá do Rio. Ele virou para mim e falou assim, Fuscaldi,
tomara que você esteja certo. Porque assim, senão você tá fudido, cara. Senão você tá demitido. Mas vocês não deram, tipo assim, segundo alguém está vindo e hoje, nós temos a informação que não? Não demos. Porque eu gosto muito disso. Eu tenho um problema que nós fazemos às vezes, que é o segundo imprensa. É a coisa mais fácil de ganhar likes e cliques do mundo. É o que é feito hoje em todos os lugares. Se fosse hoje em dia, eles iam te pedir para fazer segundo o site UOL, mesmo sendo concorrente. Mesmo você tendo outra na época não se fazia isso. Não foi nada, ignoramos. Assunto ignorado, exatamente. Porque assim, você se resguarda em uma notícia de outro, e até assim, às vezes, beleza, Globo e UOL são ali concorrentes e tal, de relevâncias no esporte parecidas. Mas, sei lá, um jornal pequeno de não sei aonde fala que o Barcelona vai contratar não sei quem. Isso acontece todos os dias. Teve alguém que fez um levantamento uma vez, entre a janela de inverno e a de verão, linkaram 176 nomes ao Barcelona. Ele contratou 4. Um dos nomes não estava na lista, que tinham linkado. Nossa. André Gomes apareceu de surpresa. E olha o que foi. Enfim. Então, assim, alguém dá que o Barcelona vai contratar, sei lá, estão falando com o Bernardo Silva. Alguém dá que o Barcelona vai contratar o Bernardo Silva. Não tem a menor condição, não tem dinheiro, custa 100 milhões, o Guardiola não quer que ele saia e tal. Só que você fica colocando o Bernardo Silva toda hora no seu jornal e você não coloca a notícia segundo o Daily não sei o quê. Então você se resguarda, não é sua, a barrigada se acontecer não é sua, mas você tá ganhando clique, like, engajamento e tal, com o trabalho dos outros, que sabe-se lá, alguns têm mais relevância, outros menos e tal, ou com qualquer informação que você nem foi apurar por causa daquilo. É uma coisa que me incomoda muito. Isso existe. Existe eu faço, de vez em quando alguém pergunta, o Bernardo Silva tá indo pro Barcelona, olha, segundo dele não sei o que sim, mas eu não sei, eu não tenho informação e tal. A TNT faz, todo mundo faz. Eu de vez em quando gravo o boletim preto e falo, olha, segundo a imprensa, não sei o que, isso aqui vai acontecer. Normalmente eu tento meios com mais relevância, quando parece que já tá um pouco mais quente e tal, por aí. Existe diferença na sua visão entre o jornalismo que se faz, esportivo, né, especificamente, que se faz na Europa e o que se faz no Brasil? Totalmente. Totalmente. Que diferença que existe? De jogo, eu acho que lá é bastante melhor, transmissão de jogo do que aqui. A transmissão? Transmissão é muita gente falando ao mesmo tempo, às vezes parece meio caótico, mas eu acho que não tem uma hierarquia que aqui eu não gosto muito, de que agora a arbitragem chama o comentarista de arbitragem. Então é uma burocratização para chegar em alguma coisa e tal, que eu não que eu acho que não é necessário. E eu acho que lá também se explica melhor as coisas. O narrador, para mim, é quem mais tem que entender de futebol, porque ele é o que mais fala. E às vezes quem sou eu para criticar o trabalho dos outros e tal, mas às vezes eu acho que o narrador é mais um mestre de cerimônias que está fazendo as coisas acontecerem do que alguém que está entendendo o que está acontecendo ali e tal. E os comentaristas explicam muito fácil o que está acontecendo. Eles falam, e comentarista comenta todo o lance. Eu comentei Copa América lá, eu falava o tempo inteiro. 45, o narrador 55. Todo lance. E coisas fácil, cara. Ele não precisa falar que o triângulo alto está posicionado na parte do terço superior do não sei o que. Você precisa de um glossário para ver futebol no Brasil de vez em quando. Tem que ser chato pra caramba. É muito difícil. Eu sou totalmente favorável que tenham conhecimento, mas a primeira coisa que tem que fazer é comunicar. Eu acho que lá se comunica melhor. Se explicam coisas complexas muito fácil. Os comentaristas táticos lá são uma maravilha. Eles falam muito fácil o que você está vendo. Você fala, caramba, eu não estava vendo isso. E olha que fácil que ele me explicou. Em outra língua. Então, isso eu acho que se faz melhor lá do que aqui. Não quero criticar as pessoas e tal, porque é um modelo que nós temos. Nós temos esse modelo. Na TNT, de vez em quando, eu falo coisa que eu não devo, porque eu consumo futebol de lá e trabalho de um jeito pro Brasil, que eu entro em coisa que eu não devo. Eu comento durante o jogo que eu sou repórter. Enfim, eu tô errado. Mas que tipo de comentário? Desculpa, eu só fiquei curioso, porque como eu fui repórter há muito tempo, que tipo de comentário que você acha que você não deve fazer? Outro dia, sei lá, Bayern de Munique e Villarreal. Aí estavam falando de VAR e tal, não sei o que. Eu falei, na Premier League há não sei quantos anos e tal, teve um lance que decidiu o campeonato por 1 centímetro. Não precisava ter falado aquilo, comentarista que fala e tal. De vez em quando, sei lá, acho que foi nesse mesmo jogo, eu falei, Capoeira tá jogando bem, hein? Tá, a bola não chega no Lewandowski, que é o primeiro volante, tá tapando que a bola chegue no 9, e isso tá impedindo que eles usem Lewandowski, que eles estão tendo que jogar pelo lado, e o Villarreal não deixa eles correrem. Isso é coisa que o comentarista falar. Mas, cara, eu tava no campo, eu tava vendo. Você é burro, você não consegue ver isso. Pô, e os nossos comentaristas, eu sinceramente acho que os comentaristas da TNT são muito bons. Bruno Formiga, Vitor Sérgio, Mauro Betti são espetaculares. Tem conhecimento. Mauro, então, é incrível. Tem conhecimento, tem ritmo, tem traquejo pra brincar. Eu acho que são, pra mim, os melhores. Mas tem isso, assim, eu falo coisas que não me correspondem às vezes. Quando é Barcelona é mais fácil, porque realmente o correspondente tá lá, não é só um repórter, é mais fala contexto de tudo e tal. Essas coisas. E no dia a dia de imprensa escrita, essas coisas e tal, aqui a gente vai muito para entretenimento. Tava vendo hoje programa na hora do almoço, tá muito entretenimento.
E lá é muito mercado. Mercado e polêmica. Eles pegam uma vírgulazinha e fazem polêmica. Fecha... Cara, outro dia teve uma capa do AS que é assim, Haaland 2024. O Haaland... Isso foi a capa do dia que o Haaland foi apresentado no Manchester City. E já saiu um jornal de Madrid falando que em 2024 ele vai pro Real Madrid. Cara, ele não jogou ainda. Ele não jogou. 31 de janeiro fecha a janela. Dia 1º de fevereiro tinha matéria na imprensa de Barcelona que o Barcelona ia contratar o Brozovic da Inter. Dia 5 ele renovou com a Inter. Mas ele, claro que é uma jogada de empresário. Olha, o Barcelona tá atrás, o Renova agora vai perder o cara. A Inter correu e renovou com o cara. Mas tem muito mercado de transferência e muita polêmica. E aqui, eu acho que futebol é entretenimento. O dia a dia do brasileiro é muito difícil. As pessoas têm que se entreter. E eu acho que é uma boa maneira de se tratar futebol aqui de uma forma mais... Claro, tem que ter um equilíbrio, não pode ser uma bobajada. Mas aqui se trata de uma forma mais leve que eu acho que é bom para nós brasileiros. Aí a gente não vai falar mal de ninguém, mas para elogiar a gente fica livre, né? Eu acho que tem um cara, um comentarista na TV Globo, boleiro, né? Que é o Júnior, cara. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que o Júnior, ele consegue fazer exatamente isso que você falou. Um cara que consegue, com muita simplicidade, explicar as coisas, sabe? Ele não tem nenhuma pretensão de começar a falar, por exemplo, a língua que o Tite fala, né? Que não é português. Não, porque se você pega o Pedrinho sabe muito. E eu acho que ele explica bem. Só que eu acho que tem muita gente que faz um bingo de palavras que o Pedrinho usa, de termos que o Pedrinho sai usando e tal. E que igual antigamente a gente criticava que os caras falavam... Cara, é um bordão muito... Um jargão, assim, um costume... Atacar pelas pontas. Claro que tem que atacar pelas pontas. Se todo mundo atacar pelo meio, vão te roubar a bola e vão te contra-atacar. É lógico que você tem que atacar. Mas por que você vai atacar pela ponta? Que horas que a bola vai pra ponta? A bola vai pra ponta quando o cara tá no meio campo ou quando ele tá no bico da área pra ele driblar? A bola vai no pé ou a bola vai na frente? Você vai construir de um lado e vai girar do outro para pegar em melhor condição de 1 contra 1, ou você vai ficar tocando por aqui até chegar? Essas coisas tem que ser... Não é atacar pela ponta. Atacar pela ponta você está falando que a água é molhada. Agora, por que a água é molhada? Por que você tem que tomar água? Por que a bola tem que girar de um lado para o outro para você pegar de 1 contra 1? Por que tem jogador que tem que receber no pé porque a aceleração dele rápida é melhor? E por que tem jogador que em carreira é melhor e você tem que dar a bola para ele no espaço? E são coisas que você não precisa falar do triângulo alto, da base, da intensidade, do não sei o quê, do chitês. Então, lá eles explicam isso muito fácil, cara. Até porque também, eu falo isso, às vezes o Elton meio que discorda, a gente tem uma discordância nesse ponto. Às vezes vocês discordam. Não, nesse assunto. Torcedor, ele entende muito de tática de futebol também. O torcedor comum, cara de arquibancada, ele sabe muito de tática de futebol. Então, quanto mais simples, nisso a gente concorda, quanto mais simples for para falar com o cara tá falando a língua dele e ele entende, às vezes, mais do que a gente. A gente tem uma arrogância do jornalista de achar que sabe mais que o cara sobre... Porque a gente tem mais conhecimento de bastidor, o que é óbvio. A gente acha que sabe mais de tática também. Dá um exemplo. Quinta-feira a gente estava no jogo, Cruzeiro Ponte Preta. Tinha um amigo do Fusca, amigo meu também, o Gabriel, vendo o jogo do meu lado. Gabriel, de repente, olhou pra mim e marcou, olha aquilo ali, a Ponte Preta. Eu falei, caralho, esse moleque é brilhante. Ele fez um desenho da... Tudo bem, o Gabriel também é jornalista e tal. Mas ele estuda isso. Aí ele virou... Olha se preparando para ser treinador. Então tá explicado. Acabou com o meu argumento, caralho. Acabou com o meu... Um cara de arquibancada normal, não. O cara é auxiliar do Guardiola. Não, porque assim, o Gabriel deu uma leitura da Ponte Preta, o Cruzeiro estava 0x0, o Cruzeiro não conseguia entrar, a gente estava ali naquele negócio. Marcão, olha aqui, eu falei, bicho, que esse moleque é bom, cara. Ele tá vendo tudo. Mas e você me avacalhou? Ele é bom mesmo. Desculpa, eu retiro meus o Gabriel, quero seguir. Meus 60 segundos aqui de intervenção, porque o Gabriel é muito bom, cara. Então um abraço, Gabriel. Mas você, no início da carreira, chegou a ser comentarista, nem tanto no início, assim, né? Já tinha uma rodagem, mas foi comentarista da Rádio Globo, aqui em BH, depois foi para São Paulo como comentarista. E depois foi para a Europa e virou repórter. E você tem uma facilidade para falar sobre o jogo que eu tenho visto agora nos seus vídeos. Cara, e aí, tem vários amigos que te acompanham e tal, e a gente fala, olha, o Marcelo, ele é diferenciado para falar sobre futebol, cara. E é mesmo. Você tem vontade de voltar a ser comentarista? Assim? Tenho. Porque você tem um talento. Você tem noção disso, né? Você tem um talento para comentar futebol. Então, eu acho que hoje eu comento muito melhor do que antes, porque lá me agregou muito. E, por exemplo, eu assisto futebol em italiano, porque eu assisto via uma plataforma de streaming, que eu uso um device da Clara Albuquerque, a minha namorada que mora na Itália e tal, então eu uso dela. É legal, não é uma trampa. Não é um gato. Não é um gato. Não é uma trampa. É permitido que se faça isso.
Mas é porque comprar a La Liga na Espanha é muito caro. Custa 80 euros por mês. É na DAZN, né? É na DAZN. Então na DAZN da Itália, acho que é 10 euros, alguma coisa assim. Tal. Então eu uso o DAZN dela. Tá? Então eu consumo futebol em italiano, eu consumo futebol em catalão, em castelhano. Então, além de tudo, são várias culturas futebolísticas. Isso. Então você vai aprendendo muita coisa, até isso, a forma de se comunicar, de ver e tal, de aprender mais coisas. Então hoje eu acho que eu comento muito, muito, muito melhor do que antes. E aí eu comecei a fazer uns vídeos e muita gente não sabia que eu era comentarista. Eu acho que nem eu sabia que eu era e tal, porque as pessoas gostaram mais do que eu achava que elas iam gostar. Porque as pessoas me perguntavam o que eu estava achando do Barcelona do Koeman e tal, e aí eu comecei a explicar, e hoje é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu faço não só do Barcelona, os grandes jogos europeus eu comento, eu analiso e tal. Outro dia eu fiz como é que acho que o Haaland pode se dar bem ou mal no City, parece que é uma coisa muito fácil, um 9 excelente num time que precisa de um 9, mas não é bem assim, porque ele vai bem em espaço, o City joga com as defesas lá atrás, em 15 metros ele não é tão bom, ele não arma tão rápido o chute, então ele vai ter que armar o chute muito rapidinho sem espaço. Enfim, tinha um contexto sobre essas coisas. Então tenho vontade de voltar a ser comentarista agora. Eu não tenho vontade de deixar de fazer o que eu faço, não, Fusca. Se der para ser comentarista lá, continuar cobrindo Barcelona, Liga dos Campeões... Tem pretensão nenhuma de voltar ao Brasil, né? Não, só quando a polícia me colocar no avião. Deportado. A gente ainda tem 2 anos de contrato com a UEFA. Então a nossa vida, daqui a 2 anos, eu não sei o que é. Não sei se a TNT vai continuar com a Champions. Se qualquer outro, se não for qualquer outro te busca. Não sei. A ESPN tem agora muitos correspondentes muito bons. O Gustavo Hoffmann está indo para Madrid. Sim. O André Linares é muito bom. Os dois da Inglaterra, não precisa nem falar. O João Cascali e a Nathalie. Então, não sei se tem vaga fácil, assim. E não dá para trabalhar a imprensa de lá, normalmente. E fazer programa, assim, e tal, dá. Lá ninguém contrata um estrangeiro para ficar dia a dia redação, ganhar salário, essas coisas, e assim, eu não conheço. Sobre essa capacidade sua de analisar, eu vou voltar até num outro vídeo que viralizou aqui no Brasil, não sei, possivelmente se você sabe que viralizou, você estava batendo papo sobre um pré de Barcelona e Bahia. E aí você pegou e já logo no pré, né, que foi antes do jogo, foi você bem falou que o Barcelona ia ser goleado. Você que vive o Barcelona, você falou que o Barcelona tinha a possibilidade de em 25 minutos o jogo acabar. Acho que estava 3 ou 4 em 25. Isso, e aí o pessoal pegou e começou a rir, eu acho que foi o Quesada saiu da tela. Quesada saiu da tela, saiu da tela, assim, todo mundo assustado com aquela análise sua. E isso era uma coisa que já mostrava mesmo a sua capacidade de entendimento do que estava acontecendo. Terminou 8, né? Terminou 8-2, 8-2. 8-2. Muito obrigado por lembrar. Eu queria que você... Já passou. Eu queria que você falasse desse tipo de repercussão também. Como que foi pra você? Aposto que vendo até seus colegas ali, aquela Quesada é um cara mais leve, mais brincalhão, mais entretenimento. Como que foi tudo aquilo ali? Aposto que ele torceu pro Barcelona ser goleado só pra... pra não errar. Fez uma fezinha, né? E realmente fez, que o Barcelona perdia por mais de 2 gols. Eu achava que ia ser mas 8 nunca. Eu achava que ia ser uns 3 ou 4. E cara, que o Barcelona perdia por mais de 2 gols, tava pagando bem aquele dia. Mas 8 eu não sabia. Você aposta todo jogo assim, ó? Há 35 anos. E não tô viciado. Aposto todo jogo. Até hoje eu não viciei. Tapa na Pantera, sabe? Todo dia. Todo dia há 35 anos. E não tô viciado. Eu, assim, rapidamente, eu aposto todo jogo que eu assisto, porque fica mais interessante de ver. Eu tenho que ver muito jogo. E de vez em quando, cara, um Bayern de Munique Hoffenheim, numa sexta-noite, e fala, putz, isso aqui o Bayern vai fazer 4 gols. Será que vai? Vamos apostar que o Bayern faz 4 gols. Aí o jogo fica legal, né? Aí fica legal, porque você tá ajoelhado na sala com 3-0 e ninguém entende o que você comemora. Eu recomendo. Quem não apostou, aposta aí. Cara, outro dia, Napoli e Sassuolo. Eu tava assistindo Napoli e Sassuolo. Eu não pode falar essa palavra, porque senão eles diminuem o nosso engajamento no vídeo. Aí eu fiz uma fezinha que os dois marcavam. Tava 6-0 Napoli. Sassuolo fez um gol no minuto 80, eu comemorei pra caramba e tal. Claro, perguntou, o que você tá comemorando? Falei, eu joguei com os dois marcando. Ambos marcam. Então eu precisava de um gol do Sassuolo e tal. Eu fiquei assistindo com atenção, um 6-0, que você não precisa mais ter atenção nenhuma, até o Sassuolo marcar. O Barça-Bayern, de novo, fui eu que postei. A gente tinha feito uma live e tal, do MFM Debate, um programa que a gente tem. E eu postei depois do jogo, porque muita gente veio me cobrar um posicionamento meu, como se eu fosse alguém do Barcelona, sobre mais uma goleada. Que eu tinha tomado da Roma, tinha tomado do Liverpool, tinha tomado do PSG. Os últimos anos estava sendo assim. E eu falei, olha, em Roma eu me surpreendi. O Barcelona tinha feito 4-1 na ida, era um muito bom time. O de Liverpool eu já sabia que depois de Roma ia bater na cabeça dos caras. Então, assim, quando bateu 1-2 gols eu já imaginava. Dessa vez eu tinha certeza que ia acontecer isso. Porque aí é o que eu falo no vídeo, eu coloco um tweet fazendo isso.
porque o time não estava treinando, tinha uma relação muito ruim com o técnico. Me falaram que o técnico chegava, dava a roda de bobo, que é o rondo, né? Que lá não é uma roda de bobo, é realmente um treino importante. E depois falava, agora eu vou começar o treino, quem quiser fica, quem não quiser ducha e casa. E tinha muito jogador que fazia ducha e casa. Tinha uma relação muito ruim naquele momento do clube. Então eu vi o Bayern. E o Bayern era muito bom. Tinha metido 4 no Chelsea uma semana antes. Timaço. Muito bom. Mas o vídeo tem uma repercussão muito ruim para os meus colegas. Nós temos um excelente ambiente na equipe. Nos gostamos, somos muito amigos. Adoramos fazer cobertura juntos. E eu faço um papel de torcedor do Barcelona pessimista sempre. Eu tenho acertado bastante, porque tem acontecido uma coisa ruim. Sempre. Eu fico brincando que eu tenho um primo que chama Machado, que não assiste os jogos, que se esconde atrás da cortina na hora do jogo. Então, pra quem assiste o programa, sabe que eles não fizeram de sacanagem, que eles não me desrespeitaram, mas pegou muito mal pra eles. Os caras foram de hater, de rede social. Até hoje tem, porque de vez em quando esse vídeo viraliza de novo. Sim. E sempre que viraliza, eu vou lá no post e falo, não falem mal dos meus colegas, porque adoro eles, são umas pessoas mais queridas do mundo pra mim. Eu namoro a Clara. E não é pra... E não foram desrespeitosos. A gente tem esse tipo de liberdade no programa pra brincar, pra rir. Sabe, não foi desrespeito de nenhuma forma. Faz o Quesada sair também, assim, toda essa brincadeira. Aí depois disso a gente começou a brincar sobre isso. Quando ia acontecer alguma coisa, o Quesada falava, tô parado, não vou sair, estou prestando atenção, não sei o quê. Mas a análise do jogo foi... Porque eu sabia o que estava acontecendo dentro do Barça. Sabia que estava muito ruim, que era um clube em frangalhos, e que com um peteleco, num castelo de cartas, ia desabar tudo. A análise foi perfeita. É um comentário melhor antes do jogo do que depois do jogo. Depois do jogo... Eu comentei o jogo, assim, foi muita sorte, foi bem e tal, mas assim, depois do jogo, se pegasse aquilo ali, tava muito bem dito, realmente. Sim. Mas aconteceu uma vez na vida, né? A gente só posta quando acerta também, né, Elton? No dia seguinte tinha Manchester City e Lyon e eu errei, esse eu não postei. Claro que não, fez obviamente. Bem. Marcelo, você trabalhou? Tudo bem que você disse que não há relacionamento entre jornalistas e os jogadores, é muito pouco, esse contato é muito pequeno, mas você cobriu um clube no qual um dos maiores jogadores de todos os tempos da história de futebol jogou, que foi o Messi. Como é que era esse contato com o Messi? O que você viu do Messi em Barcelona, para a torcida, para o clube, para a imprensa? O que o Messi representou assim na sua carreira também? Depois eu vou contar o que ele representa na minha carreira também. Já tive com o Messi 2 vezes, tá? Então, eu nunca tive... A gente é muito próximo. Eu nunca tive muito próximo dele. No dia da entrevista do Piquet, o Messi dá uma entrevista para uma TV antes de mim. E eu já tinha entrevistado o Piquet, e o Messi vem vir no corredor inteiro. Ele passa pela TV da Espanha, pela TV da Holanda, que são as broadcasters principais, ela não dá entrevista para ela. E, cara, só tem eu e uma TV da Noruega. Eu falo, é para mim. Claro que hoje é meu dia, Piquet e Messi. E ele para na TV da Noruega. Aí eu falo, Xavi... A Noruega quer saber do Messi, só tem salmão lá, não tem gente na Noruega, são mais de 200 milhões de pessoas. Abraço para os noruegueses. Abraço para grande colônia norueguesa em Minas Gerais. Tem um monte de Springfield, na terra do Homer Simpson. E ele parou para a TV Noruega, então quase assim. Ele é uma entidade, ele é uma coisa de outro mundo. Eu nunca vi em campo nada minimamente parecido, ele sabe tudo o que está acontecendo andando. Impressionante. E, cara, não dá pra resumir. Ele é uma outra coisa. Ele não vai na cidade e tal. Uma vez ele fez um evento lá no Passeio de Graça, que é a principal avenida na loja da Adidas. Ele parou o centro de Barcelona, porque ele ia sair de um carro, entrar numa loja, sair da loja, entrar num carro e tal. Então, ele é, assim, uma outra coisa. Nunca foi minimamente vaiado, é o maior da história. Lá eles falam que ele é o maior da história do futebol, da história do futebol e tal, e que depois vem os outros, não sei o quê. E sinceramente, eu acho que eu vou ficar te devendo. Não dá pra explicar. E pra mim ele representou muito. Porque pra mim ele é o cara que eu mais gostei de ver jogar. Eu devo ser um dos brasileiros que mais viu. Contando jogadores, né? Porque o Dani ficou com ele muito tempo e tal, não sei o quê. O Neymar também ficou ali muito tempo. Mas eu também cobri o Messi de 2015 a 2020, 2021, ele sabe. Também cobri 6, 7 anos de Messi. Então eu vi o Messi jogar mais de 150 vezes. Se tirar os jogadores, eu acho que eu sou o brasileiro que mais viu o Messi jogar. Sobre isso, tem uma crônica maravilhosa que é o Messi é um cachorro. Eu sempre tive... é um sonho ainda de ver o Messi jogar. Você que viu ele jogando. Você não viu o Messi jogar? Não, o Messi jogando em Barcelona. Aqui eu vi, aqui na Copa do Mundo. Mas agora ele é outra coisa na seleção. Copa América também. Bem um pouco diferente. Não, pelo Barcelona que eu queria ter visto, né? Messi é um cachorro? Eu acho que ele foi um cachorro. Acho que teve um momento Mas explica o que é esse cachorro aí. O Messi é um cachorro, é uma crônica, né, que o cachorro tem amor por uma bolinha, né? Uma esponja. Bolinha, é uma esponja. Esponja de lavar louça. Uma esponja, né? Uma esponja. E o cronista
via esse cachorro. Cassiari. Esse cachorrinho que sempre corria atrás da esponja, e a esponja é algo valioso para ele. Ele é sempre mortinho, quietinho. E aí, quando ele jogava a esponja, o bichinho ficava doido. Ele não percebia nada ao redor dele, nada ele só tinha mais olhos pra existia, só foco na esponja. E o Messi é esse cara que quando joga a bola, não existe mais nada, o mundo para e ele brinca com a bolinha. Eu acho que em algum momento da vida ele foi isso. Ele só sabia jogar futebol e a única coisa que ele pensava era a bola, o gol e nada parava ele. Eu acho que dentro de campo ele mudou. O corpo já não era mais o corpo de quando ele era um cachorro atrás da esponja, ele não tinha mais 25 anos, então ele tinha que entender mais o jogo, ele não podia pegar a bola e com ela até dentro do gol toda hora. Então ele tinha que entender mais o jogo, mudar de posição, entender de tática. Tem um livro lá muito bom que chama Messi Tático, que fala da evolução tática dele, como ele foi entendendo melhor o jogo, como ele recuou 30 metros porque ele não conseguia mais jogar onde ele jogava e tal, para ter mais espaço. E ele também fora de campo mudou bastante. Ele passou um cara que começou a entender o que ele era, o que ele representava, o que ele tinha que fazer fora de campo, o que ele tinha que fazer pro clube fora de campo. O Messi virou capitão num momento muito difícil de uma diretoria horrorosa do Barcelona e ele teve que bater muito de frente com o presidente, desgastou ele ao ponto dele pedir para sair em 2020. Então, ele foi um cachorro, ele foi alguém que o mundo tá caindo ao lado, ele pega uma bola, vai com ela até dentro do gol, mas ele deixou de ser. Ele virou alguém que entende todo o ecossistema, que entende tudo, que sabe absolutamente de tudo que está acontecendo ao redor dele. E você vê esse Messi de hoje capaz de levar uma Argentina para uma final de Copa do Mundo? Vejo, porque ele fez isso daqui e em Barcelona a gente viu ele fazer isso daqui 1000 vezes, que ele estava jogando não de qualquer jeito, porque lá ele sempre jogou bem, mas tinha dia que a gente falava, hoje ele quer. Porque contra o Eibar, ele fazia 3, 4 gols de vez em quando porque ele faz. Porque se cair para ele não erra, cara. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Mas ia jogar contra Tottenham em Anfield, em Wembley, contra o Liverpool, aquele 3-0 que a gente fala, hoje ele quer. E quando ele queria, nada segurava. Na seleção a gente vê que ele quer. No PSG... É isso que eu ia fazer. Eu ia fazer essa pergunta. Já que você conhece tão bem o Messi, assim, de ver tantos jogos dele, você percebe que o Messi... É lógico que tem uma queda física, que é óbvia, né? Pela idade. Mas você vê o Messi com essa alegria, com essa vontade? É uma criança... É uma criança obrigada a ir pro colégio. Isso. É uma criança obrigada a ir pro colégio. Eu tenho essa impressão também. A postura corporal dele em campo, a gente percebe de alguém que não está competindo. É alguém que tem que estar ali. Ele foi muito mal, ele foi muito triste, porque estava tudo certo. Ele chegou em Barcelona de férias para assinar o contrato e falaram, não vai dar, a Liga não permitiu e não tem mais o que fazer. E nem se jogasse de graça quase ia dar. Não dava, o Barcelona estava quebrado, lá, o fair play financeiro lá é muito rigoroso e não dava. Mas na Argentina ele deu esse clique. Na Copa América. A Copa América dele foi um absurdo. O primeiro título dele pela seleção. Até a final dele é bastante ruim. Para mim ele é o pior jogador em campo da final. Ele tropeça na frente do Ederson, assim, ele joga bastante mal. Mas os caras ganharam por ele. E o Messi tem uma coisa estranha, que eu tenho a impressão, ele sempre precisa de um irmão mais velho. Ele sempre precisa de alguém, que eu até achava que ele tinha perdido nisso dele deixar de ser um cachorro e tal, dele entender tudo. Mas no Barcelona foi... Quando ele subiu, tinha o Gabi Milito, que era um argentino zagueiro, o irmão do Diego, que estava lá e tal, que fez esse papel. Depois o Javier Pinto, o goleiro, fez esse papel também. O Mascherano fez, o Luizito fez. Ele sempre teve. E na seleção ele tem 10 guerreiros por ele. Paredes, Depol, Otamendi, Cuti Romero, Emi Martins. Os caras são 10 soldados do Messi. Então ele jogou mal a final, mas tinham 10 caras correndo por ele. Então ele entendeu isso. Eu acho que aí ele... se acalmou e conseguiu jogar futebol. Porque antes ele tinha que ser tudo na seleção. Aí ele viu que não, que o dia que ele jogar mal, os caras aguentam por ele. E a gente viu depois da Copa América, os jogos que ele faz para a seleção não é o mesmo cara do PSG. Os últimos 2 jogos aí contra a Itália, o jogo que ele fez contra a Itália, maravilhoso. No final de temporada, com todo mundo de férias, ele joga como se fosse uma final de Champions. Ele tá muito motivado. Ele não marca, mas só falta marcar, mas ele faz tudo naquele jogo. E depois no outro jogo, foi o jogo que ele fez 5 na Estônia. 5 na Estônia. Eu tenho dito assim, que a França eu acho que é uma seleção num passo na frente das outras. Eu já achei mais, viu, Fuscão? E aí, pra mim, depois vem Brasil e Argentina e tal, mas a Argentina, talvez, pelo Messi, ela seja o que eu acho, uma unha na frente do Brasil. O que eu acho é que pro Brasil sobram mais jogadores. O Brasil tem mais mais jogadores que a Argentina. Se o Acunha não joga na esquerda, tem que jogar Talhafico, cai, assim, sabe? Se não é Lautaro, agora o Álvaro Martínez, o
o Álvares, do River Plate, que vai pro City e tal, tá aparecendo, então, mas falta um 9. É. Se não é o Montiel na direita, troca, cai. A seleção não. Se não joga o Neymar, o Brasil vai muito bem. E tem o Vinícius. E se não tem o Gabriel Martinelli. Do outro lado tem o Rodrigo, e tem o Antony, tem o Rafinha. E dos 9, não tem nenhum 9 como a seleção já teve, mas os 9 são bons. E se não joga o Fred, tem o Bruno Guimarães. Se não joga o Casemiro, tem o Fabinho. Na seleção brasileira e na França sobram jogadores. Você tem outros jogadores em outras posições excelentes na seleção brasileira. Você tem Casemiro. Né? Você tem a dupla de zaga que é espetacular. Você tem ótimos goleiros. E aí, sobra o Militão, que é muito bom, muito bom zagueiro. Se não é o Alisson, é o Ederson. Então é o Everton. O Brasil tem melhores jogadores do que a Argentina. A Argentina tem um que ninguém tem, que é ele. E a França fez má Euro, fez más datas FIFAs e jogou bem um jogo da Nations contra a Espanha, porque ganhou da Bélgica jogando relativamente bem no segundo tempo, muito mal o primeiro. Talvez seja o time que tenha mais... vou usar um termo que usava com o Real Madrid, os galácticos, né? Não, tem muitos bons jogadores, os reservas são muito bons. Tchouaméni reserva, Diaby, Coman, Condé, os reservas da França, agora assim como os do Brasil, são muito bons. E a Alemanha, que está crescendo assim, crescendo na hora certa, isso é um chavão horrível, mas a Alemanha está crescendo num momento bom, vai chegar na Copa, talvez o melhor momento que teve desde 2014. Mudou de técnico. E engasgada com o papelão que fez em 2018. E nunca é bom desprezar a Alemanha, né? A Alemanha sempre ao longo dos anos falta gol, final, né? o time, mas jogou outro dia contra a Itália. Fez 5. Fez 5. No jogo de ida, jogou com a Itália com 7 jogadores do Bayern titulares e falta o Lewandowski. Foi 0x0? 1x1. Não tem o Lewandowski. Não entrava, rodava. Mas só voltar na questão do Messi, o dono do PSG já disse que todo mundo é negociável dentro desse time do PSG. Você vê possibilidade em algum momento o Messi estar voltando para casa? Não. Vai jogar mais um ano, vai para os Estados Unidos. Eu tenho muitas dúvidas do que vai acontecer com muitos jogadores depois da Copa. A motivação dos caras. Então, inclusive do Neymar, que ainda tem muito tempo de futebol se ele quiser pela frente, mas não sei o tanto que ele quer. Porque eu acho que ele gosta muito de futebol. O Neymar, para mim, é excelente jogador. Neymar volta excelente jogador. Ele gosta muito de futebol, mas ele também gosta muito de outras coisas que atrapalham o futebol dele. Outro dia ele fez um post porque o Lucas Crispim, do Fortaleza, fez uma festa de aniversário. Foi afastado e o Neymar ficou do lado da festa, né? Ficou do lado do jogador. Porque o Neymar é isso. Ele é muito bom, mas ele gosta do resto. Ele gosta muito do resto. E jogador de mais alto nível tem que se privar do resto. Cristiano Ronaldo tira a Coca-Cola, não sei o que, coloca uma água. É um pouco da imagem dele, mas, sabe, você tem que se privar de refrigerante para ser um jogador como Cristiano Ronaldo. Bom Marcão. E... Eu não sou jogador não, caralho. Toma o que eu quiser. Então, não volta para Barcelona. Vai fazer um ano de PSG e eu acho que... Pois depois... emendando isso aí, te cortando e emendando a pergunta. A mesma pergunta que eu fiz pro Messi. O que o Neymar representou, claro que muito menos que o Messi, mas para a cidade de Barcelona, para o clube, nessa relação com o torcedor e com vocês da empresa e com você pessoalmente? Para mim foi importante, porque era um boom do Barcelona enquanto ele estava lá. Fiz uma e produzi uma entrevista com ele, então assim, não me deu tanto coisa. A transferência dele me deu mais hype do que ele em si. E pro clube foi mais um bom jogador que chegou, passou. Ele não faz diferença nenhuma, né? Não se compara o que foi Romário, Ronaldinho e Rivaldo. E foi Neymar. Muito, muito bom, excelente dentro de campo. Um jogador que chegou, saiu e... O próprio Daniel também. O Dani, claro. O Dani voltou agora e o que ele ajudou com o espírito, com a presença dele e tal... Sempre vestiu muito a camisa com muita honra do Barcelona. E o Neymar chegou e saiu. Nada mais do que isso. Não se compara o Ronaldinho e ele, por exemplo. O Ronaldinho transformou o Barcelona. Não teria tido Messi sem Ronaldinho. Porque ele começou a jogar, né? Ele surgiu com o Ronaldinho. Não, e era um clube depressivo antes do Ronaldinho chegar. Era um clube mau, que estava lutando para ir para a Champions e tal. O Ronaldinho não só transforma os resultados... Mas ele transforma o ambiente. Espetáculo. É o que ele fez no Atlético, cara. O que ele fez no Atlético, ele fez no Barcelona. Ele transformou o Atlético. Não é os títulos que o Atlético ganhou enquanto ele estava aqui. É o espírito. O Atlético era um clube com espírito ruim antes. Era um clube que sempre chegava, nunca ganhava. Era um clube que faltava alguma coisa. Tanto que a reta final dele de Libertadores não é boa. O jogo do São Paulo é o último bom jogo dele. Os 4 jogos finais, os 2 com o Nils e com o Olímpia, ele não joga bem. Acho que ele é substituído contra o Nils e contra o Olímpia. Não sei se ele fica até o final. Mas contra o Nils ele é substituído. O Olímpia fica até o final porque ele ia ser o último batedor de pênalti. Ele bateria o último pênalti. Jogou 120 minutos. Mas contra o Nils ele sai. Contra o Tijuana eu não lembro se ele sai ou não. Contra o Nils, também ele está na hora do desastre aqui. O desastre virou
virou um fake. Que virou. Mas não teria Hulk sem Ronaldinho. Esse momento do Atlético de um ano e pouco pra cá e tal, sem o que ele transformou no clube, transformou a mentalidade do clube, transformou a autoestima do clube, o que ele fez no Barcelona, ele fez aqui nas mesmas proporções. Assim, tem muitas coisas muito parecidas com o que ele fez lá e o que ele fez aqui. O Barcelona é um time especial no mundo, né? O Tostão costuma dizer que o Barcelona ele revolucionou o futebol. Algumas vezes. Principalmente com o Guardiola. Né? Ele mudou o jeito de jogar bola no mundo inteiro. Né? Então, assim, não é qualquer time que faz isso, né? Teve poucos times ou seleções que fizeram isso ao longo da história. O Real Madrid ganhou mais uma Champions agora. Ganhou mas é mais do mesmo. Né? Ganhou 5 Champions nos últimos 7, 8 anos. As pessoas vão se lembrar mais do Barcelona do Guardiola do que do Real Madrid, que está ganhando. Todo mundo vai lembrar que o Real Madrid é um clube muito ganhador. Sim. Muito. É o maior clube do mundo. O maior clube do mundo. Não estou desmerecendo em nada. Mas o como faz muita diferença em Barcelona. Como ganhamos. Como a gente ganhou o que ganhou. O Barcelona tem um negócio meio italiano, assim, que a estética vale. Né? Aí tem que ser bonito para ser legal. Pro Barcelona não serve ganhar 1-0. Pois é, aí que eu quero te perguntar. Tudo bem, eles valorizam muito como, mas vou fazer uma pergunta maluca aqui, mas você está lá, talvez você saiba responder. Os caras não trocariam esse como encantador, esse como fantástico, por 14 títulos de Champions League? Se garantisse que os 14 títulos iam vir. Não, 14 títulos por 1-0 no Catenaccio ali italiano, aquela porrada. Não dá para garantir que se jogasse de outra forma ia ganhar 14 títulos. A Juventus... Vamos colocar 14, vamos colocar os 5 dos últimos anos. Então, a Juventus joga historicamente de uma forma mais dura, catedrática, então tem 2 Champions. Só 2. Tem 2 Champions. Então, não é jogar bonito ou ganhar. Mas na Itália quem tem muito é só o Milan, que ainda também tem só 3. Só 3 é foda. Fica parecendo que você joga para ganhar, tem que jogar feio. Não é o famoso embate de jogar bonito ou vencer. E nem é feio o jogo do Real Madrid. Não é. Mas essa temporada, por exemplo, ganhou, sabe-se lá como. Mas assim, foi uma conquista épica, né? Foi. As viradas. Esteve eliminado 3 vezes, praticamente, respirando para aparelhos. O grande mérito do Real Madrid essa temporada foi os momentos que ele foi inferior ao adversário, ele não morreu. Ele não se permitiu tomar muitos gols, ele não ficou muito atrás do placar. Tinha um cara espetacular. Ficou grog, mas não caiu. Exatamente. E o Benzema fez diferença. Os 3, né? O Rodrigo, Benzema e o Vinícius. Os 3 fizeram todos os gols do mata-mata do Real Madrid. Mas assim, não é jogar bonito ou ganhar. O Barcelona acredita, por filosofia, que essa é a melhor forma, ou a forma que vai aproximar mais ele de ganhar. Isso identifica ele com o torcedor, isso identifica ele com as pessoas, com a cidade. Nossa forma de ganhar é essa. E se der errado, o que a gente tem que fazer? Melhorar a forma. Quando o plano A der errado, o plano B é fazer o plano A melhor ainda. É o DNA do clube, é o espírito do clube. E eu gosto muito de clubes que têm espírito, que têm uma forma de jogar, que têm uma maneira de ser. O Manchester United do Ferguson foi assim. O espírito do Real Madrid é não desistir. O Real Madrid dos anos 80, do Juanito Maravilha, é um clube que nunca desistiu. E é assim que eles ganham. Agora, se tem uma forma de ganhar que é melhor do que a outra, se fosse assim, todos os clubes seriam o Real Madrid. Todos os outros. Não é só o Barcelona que está contra a corrente. Todos os clubes querem ganhar. E por que ninguém consegue fazer o que o Real Madrid consegue? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe como que eles não acertam um gol em 90 minutos contra o Manchester City e acertam 2 vezes em 1 minuto. É o futebol, é essa coisa que é o que é. E sempre a bola entra do mesmo lado. Malditos. Eu não tenho nada contra. eu quero que perca todos os dias. Mas vou fazer o quê? É impossível. Não, e não vou trabalhar de má vontade. O Santiago Bernabéu é um estádio maravilhoso. A camisa do Real Madrid é muito bonita. É o maior clube do mundo. Eu aceito tudo. Só quero que perca. Claro que eu quero. Eu torço para outro time. Só faltava. Claro que eu quero. Mas eu não desmereço. Sabe quando você fala assim, ganhou por sorte? Não, ganhou porque sobreviveu quando estava jogando mal. Porque não tomou 6 gols igual o Barcelona toma 6 gols em 5 minutos. Sobreviveram, ganharam, com méritos. Tiveram méritos para isso. Você falou em merecimento, em estética e tal. Aqui no Brasil a gente fala muito assim, os jogos passam à tarde, né? Aí a gente vê o jogo da Champions, puta merda, agora tem Cruzeiro e Tupi, cara, puta merda, tem Mirassol e São Paulo. Não, mas às vezes... Aí falou assim, outro esporte, Você acompanha o futebol brasileiro lá, você tem essa sensação. É o mesmo esporte, Marcelo? Mas você falou 2 jogos de campeonato estadual, às vezes tem um Botafogo e Cuiabá, Goiás aqui, que é a primeira divisão.
Então, mas também é uma comparação injusta. É porque tem... Porque você vai comparar o Cuiabá e Botafogo com o Real Madrid e Bayern de Munique, é errado. Mas você tem que comparar Atlético e River, sabe? Assim, Palmeiras e, sei lá, outro grande. Um jogo grande da Libertadores, porque assim... Aí a diferença é menor. Ainda é muito grande, porque os melhores sul-americanos estão lá. Mas não é outro esporte. Não, porque os sul-americanos estão lá. Os grandes sul-americanos estão lá. Teve Real Madrid e Manchester City. Grande jogo. Aí você vai ver Vinícius, Rodrigo, Gabriel Jesus. Tá todo mundo lá. Tem muito sul-americano lá. Então, claro, porque saíram daqui. Na final da Champions, o país que tinha mais representantes na final da Champions era o Brasil. Era o Brasil. 6, né? O que eu acho que tem coisas muito básicas que dá pra melhorar aqui é educação de jogador. É insuportável o goleiro que rola. E o gramado. É outra coisa. E a arbitragem. Então, educação. Primeira coisa, educação de jogador. Rola, quer enganar, quer cair toda hora, vai fazer falta. Ruim, aí os juízes também são horríveis. E o VAR chama e eles não entendem. E o VAR demora. O VAR erra. Erra e chama sem necessidade. Ele roda lá e erra. E os gramados são horríveis, cara. São horríveis. Eu me lembro uma vez, eu conto essa história também. O Gullit, né? Jogou no Barcelona muito tempo e tal. Seleção da Holanda. Não, o Raika. O Raika jogou no Barcelona. O Gullit jogou no Milan. Isso. E aí o Gullit veio ao Brasil para fazer algum evento e tal, e ele foi ao Morumbi para ver uma final de Corinthians e São Paulo. Cara, aquele jogo que parou o Brasil para ver a final do Campeonato Paulista e tal. Caralho, jogo espetacular e tal. Entrevistaram o Gullit depois, né? E aí, o que você achou do jogo? Eu falei, quase dormi, cara. Jogo horroroso, a bola não rola, cara. Sabe? Muito ruim. Porque árbitro para o jogo o tempo inteiro. O tanto de falta que se dá no Brasil, que não é. Muita falta e gramado muito ruim. Cara, ele já faz parte. Comentei isso com o Elton hoje. Faz parte da nossa cultura esse parar o jogo. Eu comentei com o Elton, Cruzeiro e Vasco, segundo tempo de Cruzeiro e Vasco. 1-0 pro Vasco. O Vasco fez 1-0 no primeiro tempo, segundo tempo não teve jogo. Teve 18, 20 minutos de bola rolando. E eu falei, olha o que eu falei, cara. Como é que já tá no subconsciente da gente. Como é que o São Paulo deixa ter jogo e toma 2 gols depois dos 45 ontem? São Paulo, eu falei isso, não tinha que ter jogo não, tinha que cair. Já faz parte da nossa cultura o antijogo. Eu não tava torcendo pra um nem pra outro, até o Palmeiras ganhou, beleza, não muda nada, meu time tá na segunda divisão. Mas é o seguinte, eu fiquei com essa cultura, o São Paulo não tinha que ter deixado ter jogo, olha que absurdo, cara. Mas aos 45 do segundo tempo, todo mundo faz. O Manchester City classificou contra o Atlético de Madrid. Sim, mas eu falo... Os últimos 10 minutos não teve futebol. Mas assim, a partir dos 40 e tal, todo mundo faz. Ninguém estraga o jogo aos 15 do primeiro tempo, porque o outro time teve 3 escanteios e o goleiro fez 2 defesas. O Vasco fez isso. Então, é isso. Todo mundo. O Vasco fez, mas se o Cruzeiro tivesse feito 1-0, o Cruzeiro teria feito. E aí, assim... Dessa forma, não, assim. O Cruzeiro não faz isso, o Atlético não faz isso, os times de agora. Deixa eu tô tendo jogo. Acho que é nosso. Eu assisti semana passada. Tão intenso quanto o Vasco, não tá tão comum assim, não, gente. Eu assisti semana passada Atlético e Ceará. O jogo foi muito ruim, o gramado do Castelão é uma porcaria. E aos 35 do segundo tempo, o Ceará tava bem. Umas defesas lá do Everson, uns escanteios e tal. O Everson caiu. Rolou. O Wolverine se recuperou milagrosamente. 2 substituições. Os últimos 10 minutos só deu Galo. Quebrou o ritmo do jogo. Acabou com um jogo que estava existindo e começou um outro jogo. É uma trampa, é uma coisa para ganhar que todo mundo faz. Então o Atlético fez. Aí no ano passado, acho que o Atlético reclamou que o Flamengo fez no Maracanã. O Flamengo reclamou que o Atlético fez. Foi 1-0 lá no Maracanã. Isso, foi mesmo. Todos fazem. Não tem um santo, não tem um time, um clube que não então, todos fazem. É falta de educação mesmo. É uma coisa cultural. E aí me queima muito quando pega e se fala a danada da frase em todo jogo de Libertadores. Tem que ter cuidado com a catimba argentina. Como se aqui não existisse, gente. Pô, é piada, né? Todo mundo faz, pô. Mas diferente é o seguinte, por exemplo, essa trampa que você usou o termo, que o Atlético usou contra o Ceará, deu uma travada no jogo ali uns minutinhos, mas teve jogo depois, a bola rolou depois. O Cruzeiro e o Vasco, não estou tirando mérito da vitória do Vasco, não, tá? Foi justa, não é isso. Não deixou de perdedor, não. Eu tô falando o seguinte, não teve jogo. Não teve jogo. A bola ficou parada, a bola não rolava, o juiz... O jogador do Vasco caía, rolava e o juiz não... Isso é muito comum. É isso, o Atlético e o Ceará depois a bola rolou, o Atlético quase faz gol, o Ceará estava melhor, mas o Atlético terminou o jogo melhor. Eu tô falando que não teve jogo, Cruzeiro e Vasco. E comentarista de arbitragem fala, não, que árbitro tem que controlar o jogo e tem outra coisa que árbitro tem que ter imposição física. Segurança de boate, os caras... Por isso que tem o Daronco, que é o melhor árbitro do Brasil. Se não tiver o Daronco, os caras vão se pegar em campo e vão se matar. Se bobear até sim, a gente vê o Inter e Botafogo aí. Mas, pô, árbitro tem que controlar o jogo.
apita falta. Mas o Daronco estava no jogo do São Paulo com o Palmeiras, saiu uma porrada lá no final, acho que não teve a porrada maior porque o Daronco entrou. Pô. Deixa ter porrada. Não, deixa ter porrada e expulsa os caras. Não é seu papel não deixar que os caras se peguem. Ele foi lá. Deixa bater, fica do lado e expulsa 11 jogadores. Foi o que aconteceu no jogo do Internacional e Botafogo, teve uma porradaria no final do jogo e teve 2 expulsões. Poderiam ter sido muito mais, mas é coisa de Brasil. Mas aí me conta, Marcelo, você vê futebol brasileiro lá com frequência? O horário não ajuda, né? Então, porque é à noite, de madrugada. Quando jogo é às 9 da noite, é às 4 da tarde, daqui às 9 da noite de lá. Então assim, dá pra ver. Então, ótimo. O jogo das 9h30 da noite às 2h30 da manhã. Não dá. Aí eu tenho que estar muito motivado. Não dá. Aí de vez em quando, assim, é um jogo bom do Atlético, os do Cruzeiro nunca são jogos bons. Não, tô brincando. O Cruzeiro eu acho que joga muito melhor do que os jogadores sugerem que ele pode jogar. Sem dúvida. O Cruzeiro tem melhor técnico do que time, disparadamente. A melhor coisa que o Cruzeiro tem é uma ideia na cabeça. Que as pernas não correspondam é outra coisa. Mas assisto Atlético e Cruzeiro principalmente e jogos que devem ser bons. São Paulo e Palmeiras, bom jogo. Palmeiras e Flamengo, bom. Aí de vez em igual, eu gosto muito do Fortaleza e do Bragantino. Porque pra mim são 2 times que têm sentido de jogo. Se o Bragantino jogar amanhã de amarelo, eu sei que é o Bragantino em campo. Porque eu sei o que o Bragantino vai fazer. Sei lá, o Inter agora com o Mano Menezes também. Até não gosto. Um time do Mano Menezes, o torcedor nunca sai feliz, ele sai aliviado quando acaba o jogo, porque é um sofrimento constante. A torcida do Cruzeiro sabe bem. Terminava os jogos da Copa do Brasil 2017, 2018, todo mundo, ninguém comemorava, as pessoas tomavam uma cerveja para relaxar. Se o Cruzeiro ganhasse fora de 3-0, perderia de 2, porque é sempre no limite. Mas é reconhecível o time. Você sabe como o Inter vai jogar. É reconhecível. Isso acho que falta. E alguns times são reconhecíveis. Aí os que eu gosto mais, eu gosto do jeito que o Voivoda faz o Fortaleza jogar. Tá jogando muito mal esse ano, mas é muito difícil manter o Fortaleza jogando bem por muito tempo, porque é o que é. O elenco também, né? Um elenco reduzido, um elenco que não foi tão reforçado para a atual temporada. Então tem tudo isso do Voivoda. Então você já meio que já conhece o Cruzeiro pelo Pesolano? Sei como joga. Esse cara tem futuro na Europa, não tem? Acho que pode ter, porque ele tem boas ideias e os caras entendem a ideia. Acho que tem muito técnico que talvez seja bom, mas ele tá tão envolvido em não perder 3 jogos para não ser demitido, que ele não passa a ideia dele. Ele quer que o goleiro dele role, porque senão ele vai ser demitido se ele perder aquele jogo. O Pesolano, acho que o Ronaldo deu para ele uma tranquilidade, fala, olha, a gente quer que o time jogue bem, que o time seja ofensivo, isso é como se reconhece o Cruzeiro, e a gente quer que você monte isso. Ele montou isso pros caras, os caras entenderam. E ele tem segurança no cargo, né? Ele tem segurança e aí tem coerência. O trabalho dele teve um início no Campeonato Mineiro, perdeu para o Atlético, perdeu para o América, mas ele estava construindo uma coisa. Ele não tinha que jogar a final do Mineiro diferente porque era o Atlético. Ele tinha que construir. Olha, a gente precisa testar se a gente pode jogar contra um time muito bom da forma que a gente quer jogar. Jogou bem contra o Atlético. Perdeu, mas jogou bem o Cruzeiro, eu achei. E no jogo do turno, né? Jogou melhor ainda. O jogo que perdeu de 2-1 contra o América, o Cruzeiro tava amassando o América até o Wagner ser expulso. Aí teve uma expulsão e tal que acabou com o que o Cruzeiro queria fazer. Mas eu acho que é um time reconhecível. E um gol anulado. Justamente. Mas assim, pra mim tem 2 bons zagueiros, Lucas Oliveira e o Zé Ivaldo. Melhores do que zagueiros, acho que eles constroem bem. Sim. Tem um lateral esquerdo, o Bidu, que é atrevido, tá sempre no ataque. Bom goleiro. Tem um muito bom goleiro, muito bom. E tem um atacante fazedor de gol. De resto, é um pessoal que é igual o Jajá, que aqui eu vejo que elogiam muito e tal. O que eu vi do Jajá não achei tanto. Talvez eu não tenha visto bem, mas assim, não vi pra tanto. Mas pra mim, esses são os melhores jogadores. Tem um bom goleiro. Esses 2 zagueiros que saem jogando, acho que são muito bons. O Neto Moura também tá bem, né? É um volante? É um volante, é bom sim. Um bom passe, boa chegada. Mas um lateral que chega, que entra na área, que faz gol, que não fica só do lado, né? Que entra como mais um atacante e tal. E esse Edu, que é pra Série B... um espetáculo de jogador, porque ele tá em todas. Colocar um coelho na frente dele, um poodle é um perigo, porque ele vai chutar um poodle. Ele chuta tudo, cara. E acerta. É muito necessário. Tomara que o poodle... E tinha o Vitor Roque, né, que é uma bomba. Esse menino é uma bomba, ele é muito bom, e que o Cruzeiro não podia ter perdido. Muito bom. Marcão adora ele. Uma pena. Não gosta? Não gosta porque ele sai. Mas você não gosta do futebol? Ele é chateadinho. Eu sou magoado com o Vitor Roque. Isso é brincadeira. Magoadinho. Vocês querem falar uma coisa do futebol nacional? Que eu quero voltar aqui no Barcelona. Eu tenho vários assuntos aí. Eu ia perguntar pra ele. Eu quero ir no Barcelona, não vai futebol nacional, depois a gente como que foi ver, acompanhar toda essa
esse elenco do Atlético, né? Essa montagem, ver o Hulk novamente surgindo aí dentro do futebol brasileiro. Muita gente me esperava. Não sei como que se existiu uma repercussão lá fora também a respeito desses atletas. Eu tomo porrada aqui o tempo inteiro, porque eu acho que o Hulk não deveria ir para a seleção brasileira. Também acho que pra não. Copa do Mundo. Também acho que não. E eu tomo muita porrada. Também acho que não. Acho que ele é muito bom pro nosso contexto. Mas se você colocar o Richarlison aqui, ele vai fazer 60 gols. É isso aí. Porque ele tem... Acho que o Hulk, no melhor momento dos dois físicos, o Hulk era mais dotado fisicamente de coisas, chute muito forte fora da área, bem corpo tal que o Richarlison. Mas o Hulk tem 36 anos. Então, se coloca o Richarlison hoje aqui, que é o que eles estão disputando vaga hoje, em teoria. Então, o Hulk de hoje, o Richarlison de hoje, se coloca o Richarlison no futebol brasileiro, vai fazer muito mais gols que o Hulk e tal, e vai ser reverenciado e tal. Tanto que jogador brasileiro, quando tá fora, quer ir pra Copa do Mundo, volta. Porque aqui aparece e tudo é muito mais superlativo aqui. Eu não achava que o Hulk ia jogar tão bem. Me surpreendeu. Achava que ele ia jogar bem, não achava que ia jogar tanto. Por exemplo, achava que o Godinho ia jogar bem, não conseguiu jogar aqui. Então, essas coisas acontecem. Mas acho que é um time muito bem montado, já pelo Sampaoli, com uma ideia. Vamos jogar ofensivamente, vamos pressionar. Quando a gente perder a bola, a gente vai matar os caras de correr, a gente não vai ficar sem a bola. O Sampaoli fez. Os times do Cuca são times que pressionam. O time, se fosse um técnico estrangeiro, acho que seria mais valorizado. O gegenpressing do Cuca e tal, se ele falasse de outras formas, ia ser mais valorizado. E eu acho que esse ano perdeu muito. Acho que o Atlético ataca mal hoje, ataca de uma forma caótica, eu não entendo muito bem. O Arana é um lateral que vai muito bem em diagonal, mas não tem um cara que abre para ele entrar entre zagueiro. Enfim, acho que tem alguns problemas. Perdeu bons jogadores, o Keno machucou, o Zarate fora. Perdeu uns reservas importantes, né? O Savarino. O Sacha saiu. Não, o Diego Costa. Diego Costa também. O Sacha fez 11 gols. Qual que foi pro Fluminense? Fluminense, o Natan e o Johan foi pro Bragantino. E perdeu o Borreiro também, né? Borreiro, sim. Então, assim, perdeu uns caras que compunham, que entravam ali e tal, não sei o quê. E é difícil repor os caras que compõem, porque nem sempre o reserva vai render tão bem. Então, acho que não ataca tão bem como antes, não pressiona, não dá tanto ritmo como o do ano passado e até o do Sampaoli. E contra-ataca bem, isso ainda sobrou. O Atlético contra o Flamengo deu sorte, né? Assim, fez 1-0 e isso possibilitou que ele jogasse muito bem. Porque com campo para correr, cara, se dá a bola pro Hulk no círculo central, ele arma como 10 e depois finaliza como 9. Ele é 2 jogadores em campo, você tem um a mais. E ele arma como nenhum 10 do Brasil arma. Eu não sei nenhum jogador hoje no Brasil, talvez o Veiga do Palmeiras, que se você dá uma bola no círculo central com um jogador passando em velocidade, que ele vai ter leitura e capacidade de tocar como o Hulk e o Veiga fazem. Muito bom. E nunca foi 9, né? Ele era ponta esquerda. Ponta direita de pé esquerdo. De pé esquerdo. E um chute muito forte. Isso ele ainda tem. E no Brasil tem espaço para chutar, porque todo mundo se afunda dentro da área, meio embolado e tal. Cara, você cai no pé do Hulk fora da área. A falta que ele bateu outro dia contra o Santos quase derruba a trave do Mineirão. E as que entram contra o Cruzeiro, ele fez um gol assim. Não tinha muito espaço para finalizar, girou muito rápido, chutou, porque é muito, muito bom. Mas eu acho que o time perdeu muito esse ano. Acho que perdeu demais da evolução que vinha de Sampaoli e Cuca pro time do Turco. Só para antes de você, uma coisinha. O Palmeiras chegou à final do Mundial, jogando contra o Chelsea. O jogo foi para prorrogação, o Chelsea acabou vencendo o jogo por 2-1. Você vive o futebol europeu. Você acha que o Palmeiras de hoje, que é um time grande candidato a ser tricampeão... O melhor time da América do Sul. Grande candidato a ser mais uma vez campeão da Libertadores. É possível bater de frente? É possível encarar um europeu, um sul-americano aqui, encarar um europeu de frente e conseguir voltar o sul-americano a vencer o Mundial? Talvez dê nessa situação. O Chelsea já não era um time tão bom com a bola no pé. O Chelsea é um time que contra-ataca muito melhor que ataca. E depois que ele ganhou a Champions, os times passaram a dar a bola para o Chelsea. Isso prejudicou muito o Chelsea, porque ele é um time que se defendia e saía muito rápido, tem jogadores muito rápidos. Tinha alas muito bons que se machucaram essa temporada, o Reece James e o Chilwell. Então esses caras corriam muito bem pelo lado. E os três por dentro, o Havertz, o Timo Werner e o Mason Mount, mudavam muito de posição. Isso atrapalhava as defesas e era um time que saía muito bem. Zagueiros que tem boa bola longa, Christensen, Rudiger e até o Thiago. Jorginho também, boa infiltração de passe e tal. Então tinha muita gente para armar isso. A partir do momento que os caras estão te marcando lá atrás e você não tem esses dois caras aqui, os alas, o time travou. E por isso que o Palmeiras deu pressão contra o Chelsea. Porque o Palmeiras marca muito bem atrás, o Chelsea não conseguia entrar, o Lukaku não conseguiu ser o que se esperavam dele, um cara que jogasse em espaços curtos e tal. Então o Chelsea teve a mesma dificuldade que teve contra o Palmeiras, que tem de vez em quando contra o Brentford, o Southampton. Tinha se classificado, acho que contra o Luton, sei lá, um time da terceira divisão. Que você não fale Everton.
Esse timinho não sei se o Everton tirou ponto essa temporada, mas... O Everton ganhou do Chelsea. Ganhou do Everton? Mas tinha se classificado uma semana antes na Copa da Inglaterra de um time da segunda divisão ganhando na prorrogação de virada, saiu perdendo, ganhou de virada, na prorrogação, e os caras perderam um pênalti no minuto 120. O outro time, nem lembro se era Luton Town, não lembro se era... Então, assim, o Palmeiras, para quem quer criticar toda hora, o Palmeiras deu a mesma pressão pro Chelsea que o time da segunda divisão. Mas, por outro lado, ele deu a mesma pressão que o Everton. O Liverpool, outro dia, o Liverpool fez 2 finais com o Chelsea essa temporada. O Liverpool não fez um gol no Chelsea. Tudo 0-0. 240 minutos, foram 2 de 120. Eu não acho que um brasileiro pode jogar no mesmo nível. Em um jogo de Copa, mata-mata, talvez. Jogo só. O Villarreal chegou na semifinal. O Villarreal é um time de bairro. Villarreal é uma não-cidade. É um pueblo de uma cidade pequena que é Castelhão. Chegou numa semifinal de Champions. Então, pode. O Villarreal chegou. Pode. Agora, num campeonato de pontos corridos, o Palmeiras brigaria por vaga europeia em todos. Brigaria na Alemanha, brigaria pela 4ª vaga da Espanha, talvez brigasse na 4ª vaga da Inglaterra, não acho que o Palmeiras esteja tão atrás do Tottenham ou do Arsenal, que brigaram esse ano, mas brigaria por aí. E numa Champions, acho que passaria da primeira fase, dependendo do confronto, passaria das oitavas. E pararia. E para por aí. Tá bom. Muito obrigado. Eu acho que é por aí. Não, então no Mundial aí que vem um Real Madrid, você não vê nenhum time brasileiro capaz de parar esse... Porra, é um jogo, cara. Em um jogo, talvez. Mas assim, na lógica, não. O último time que jogou contra um europeu quase que de igual para igual foi o Corinthians. E ainda assim, e era um Chelsea ruim aquele ano. Que ganhou com o Di Matteo, sabe-se lá como, que trocou pro Rafa Benítez, que foi demitido, que não passou da primeira fase da Champions naquela temporada. Então era um Chelsea ruim que o Corinthians, sem tirar mérito do Corinthians, tá? Mas que o Corinthians ainda assim dependeu muito do Cássio e tal para ganhar. De resto, o São Paulo, quando ganhou do Liverpool... O maior jogo da história que o Rogério Ceni já fez. E que o Bandeirinha também, né? Porque anulou 3 gols milimétricos muito bem anulados. Tá? Bem anulados. O Inter que ganhou do Barcelona e por aí vai. A distância é muito grande. O maior jogo da história do Ceará também, marcando o Ronaldinho. Marcou bem aqui o Seedorf em 2013 também. Como é que é? Marcou bem o Seedorf. Marcou o Seedorf. Verdade. Eu tenho uma pergunta. Foi 3x1 pro Botafogo, pô? Não, foi não. Não, Cruzeiro. Não, então foi 14 que foi 3x1 pro Botafogo, aqui no Mineirão. Eu tenho uma pergunta, pode? Pode, claro. Ô, Marcelo, pô, que você é competente, todo mundo sabe. Agora, essa fama de galã, cara, é nova, né? Propaganda de shampoo. Propaganda de shampoo. Pô, não, é sério, você virou um galã, cara. Tô malhando. Cara, você sabe, né? Você virou um galã, bicho. Minha mãe te segue nas redes sociais, cara. Eu falei pra ela que a gente entrevistar hoje. Aí eu sigo o Marcelo de Barcelona. Pô, levei um susto outro dia vendo a propaganda de você tomando banho, cara. Tomando banho. A marca pediu. Quem sou eu pra dizer que não? Claro que mas não. Eu tive muita dúvida. Se quiser, eu também tomo banho pela internet. Não, cara, por favor, não. Eu tive muita dúvida se eu faria ou não, porque não é muito bem o meu trabalho. Pagava bem. Então teve. E outra coisa, é uma propaganda que eu estou rindo de mim. Eu rio, eu faço umas caras, meio que olha como eu sou um galã desajeitado. Eu tô rindo de mim. Mas eu recebi uma mensagem de uma amiga falando assim, que você entenda que você é muito privilegiado de poder fazer isso. Até achei que ela estava elogiando meu corpo. Ela falou, não, se uma jornalista mulher faz isso, acabou a carreira dela. É verdade. É verdade. Se uma jornalista mulher fica conhecida por sexualizar, usar o seu corpo como instrumento... Não, cara. Eu não tinha pensado nisso. Eu também não. Mas talvez isso mudasse sua opinião? Talvez. Mas talvez eu teria feito de uma outra forma e tal. Mas assim, eu tentei rir de mim. E eu tento fazer meio que um galã desajustado. Eu não sou um galã. Pô, eu sou mais bonito que algumas pessoas, mas eu não sou um homem bonito. Mas eu acho que... Nessa mesa eu acho que você ganha fácil. Medalha de ouro. Cada um tem o Elton seja mais bonito. Cada um tem a sua beleza. Talvez o Elton seja mais bonito. Em que planeta? Obrigado. Mas eu acho... Claudinha acha o Elton mais bonito. Outro dia eu tava num debate da Itatiaia no Rádio Vivo e saiu aquela pesquisa que só 3% dos homens não se acham bonitos, né? Aí perguntaram pra mim se eu tava nesse 3%. Eu falei, depende com quem. De vez em quando eu falo com meus amigos, hoje eu quero que vocês saiam feios, que eu quero me destacar. Então, mas assim, tem muito a ver com como você se posiciona nas redes sociais. Eu, de algum tempo pra cá, quis mostrar que eu não sou só um jornalista. E acho que isso foi até porque as pessoas achavam que era só Neymar. Só Neymar, só negociação, só transferência e tal. Falei, não, também. Aí comecei a fazer análise, também sei falar de futebol, também sei fazer outras coisas. Comecei a fazer umas matérias na TNT, tanto um pouco mais emotivas. Eu fiz uma série na última temporada do Método The Last Dance,
Tinha acabado de sair o documentário do Jordan, então a gente fez comparando e tal. Pô, a última eu chorei fazendo, o editor chorou editando, e quando voltou pro ar, tava o Bruno Formiga e o Jorge Igor chorando também. Ficou muito bonita a série. Eu fiquei muito orgulhoso de ter feito aquilo, fiquei muito feliz de ter conseguido. E aí eu comecei nas redes sociais mostrar um perfil que eu pratico esporte, que eu saio, que eu gosto de uma alimentação saudável, eu realmente gosto. E é muito fácil comer saudável em Barcelona. Isso, o tal do influencer, é fazer o quê? Influenciar pessoas. Se eu estou influenciando pessoas a fazer esporte, a comer bem, a ter um estilo de vida saudável, a ser positivas, nada de errado. Que depois disso tudo, que me peçam para fazer uma propaganda de shampoo e que eu possa fazer rindo de mim, eu acho que... E foi bem aceito. As pessoas riram e tal. E eu tenho um bom público homossexual também por causa do negócio do Piquet. Os gays gostam de mim. E eu gosto deles. Eu ganhei um prêmio lá de ser o hétero top não tóxico do ano. Sério, do Gay Blog. Porque eu mesmo? levei muito na boa as brincadeiras do Piquet e tal. Entrei em todas, menos essa da separação, porque eu acho que é um tema muito sério. Mas entrei em todas as brincadeiras. Não tem nenhum problema brincar. Tem lá uma fanfic que, imaginei esse cara com baixinho no quarto depois da noite inteira. Eu respondi o tweet, eu não sou baixinho, pô, eu tenho 1,79m. O pessoal gostou. Então, cara, se você está influenciando coisas positivas, e tem gente que manda mensagem, eu corro. Eu não corro muito, mas eu corro muito rápido. Eu corro 6 km em 25 minutos. Eu não sei correr grandes distâncias, mas eu sou rápido. A pessoa, pô, eu não consigo correr 6 em 25, mas eu tô fazendo 4 km em 30. Eu falo, tá ótimo, cara. Pô, não deixe de ir, é muito bom, é bom pra você e tal. Então, eu acho que esse é o lado bom de ser um influencer. Você ser uma pessoa positiva e que seja as pessoas mirem você como uma pessoa que elas querem ser ou que elas se inspirem de alguma forma. Onde você acha que isso vai parar? De influencer, dessas coisas? De influência, de um cara que que as pessoas gostam de ver, de olhar, admiram. Cara, eu acho... Não como jornalista, como sua profissão, mas a sua imagem. Nunca parei pra pensar, Fuscal, não sei. Eu acho que... Eu ainda sou novo, tenho 35, então assim, eu acho que ainda dá pra ter assim, uma aparência boa por algum tempo. Mas não vai sair muito disso. Eu quero ser jornalista. Eu não quero fazer propaganda toda hora, aparecer sem camisa toda hora, só fazer esporte toda hora. Eu quero ser jornalista. Eu quero ser conhecido como um jornalista, que não é só jornalista. Também vivo, também tenho cultura, falo línguas, gosto de viajar. Quero ser uma pessoa interessante, sabe? Quero que as pessoas percebam que eu sou mais do que aquilo e que elas podem ser mais do que aquilo. Mas não sei se tem muito mais profundidade para ir muito mais além disso. Do que, pô, eu vejo o Marcelo na TV e nem parece aquele cara engraçado das redes sociais. Pô, beleza, porque na TV eu tô fazendo uma coisa que nem sempre permite, eu nem sempre posso ir pra TV sem camisa. Às vezes até peço, eles nem deixam. Mas eu gosto muito de participar do Rádio Vivo da Itatiaia. Um programa de 10 às 11 para um público muito mais velho e que eu tenho uma oportunidade de falar sobre mais variados temas de dia a dia e tal. Me perguntaram um dia se eu gosto de cozinhar. Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Eu falei, gosto, eu não sei. Pô, tem um pessoal que cozinha, que faz prato e tal. Eu faço frango com salada. Eu gosto de cozinhar. Na pandemia, fazia e tal. Então, eu gosto, assim, tem mais gente me conhecendo e de ter oportunidade de falar de coisas que nunca me perguntaram. Eu entendo vocês aqui, eu sabia que todo mundo me pergunta do Piquet, todo mundo me pergunta do Neymar, todo mundo me pergunta do Messi. Lógico que vão me perguntar isso, porque é o que mais querem saber. Mas eu também gosto de falar e de mostrar para as pessoas que eu sou mais do que isso. Então não sei se vai parar muito mais longe que isso também não, porque é só isso. Eu também não faço muito mais coisa que isso. Mas você tá com quantos seguidores no Instagram? 227 mil. E cresce mais rápido que o Twitter. E o Twitter quantos? 294 mil. Mas assim, outro dia eu tive que fazer um Media Kit aí porque queriam. E aí eu fui pegar um que eu tinha, sei lá, de um ano atrás. O Twitter eu tinha 166 mil. Não, no Twitter eu tinha assim 270 e no Instagram 166 mil. Aí já virou. No Twitter eu ganhei 25 mil e no Instagram eu ganhei 75 mil. No Twitter eu não posso sem camisa, né? Então, mas o que se deve isso? O que se deve essa evolução na rede social? Eu acho que eu mostrar um outro lado, que as pessoas estão interessadas em ver e tal, e que mostrar mais dia a dia e tal. Eu acho que as pessoas estão migrando pro Instagram. Acho que as pessoas estão usando mais o Instagram e tal. As coisas viralizam hoje mais no Instagram que no Twitter, então você ganha mais seguidores. Acho que não é muito culpa minha, sabe? Acho que é mais da plataforma. Quando sai o vídeo do Piquet no Twitter e no Instagram, eu ganho mais seguidores no Instagram que no Twitter. Quando sai o vídeo do 8-2, eu ganho mais seguidores no Instagram que no Twitter. São os dois vídeos que mais viralizam. TikTok você tem? Não. Nunca pensou em fazer já? De jeito nenhum. Tá brincando. Pô, a gente ia fazer uma dancinha aqui no final aí, já quebrou tudo. Então, mas até porque, Marcelo, o TikTok já perdeu esse estigma de ser só aquele monte de dancinha, depois só aquele negócio engraçadinho. Depois que o algoritmo te entende, fica muito bom. Tem um cara que é sensacional no TikTok,
que ele se dedica a mostrar qual jogo tá passando em filmes e séries. Então tem lá Lost. Aí como é que chamava? Damon, aquele que eles acham na escotilha. Não, nunca vi Lost. Pô, você tá perdendo. Depois você me conta o final porque eu não entendi. Ninguém entendeu. Mas enfim, eles estão lá vendo um jogo nos anos 70 num bar. É uma série que tem viagens no tempo. 70 no bar. O cara para e analisa pelos uniformes, pela placa de publicidade e tal, qual o jogo que é aquele. E é um lunático, cara. Que massa, cara. Nossa, que massa. Todo dia faz isso, é um maluco. É muito bom, cara, é muito legal. O Vitor Canedo, que era da Globo, ele faz no TikTok também umas coisas explicando. Outro dia, discussão qual é a melhor liga da Europa. Aí ele faz um vídeo, coloca tipo um background falso assim e tal, que no TikTok você muda muito fácil. E ele explica ali em 1 minutinho qual que é a melhor liga. A Helena Khalil também, que era da Fox, tá morando na Inglaterra agora. Também faz isso, faz uns vídeos assim e tal. Eu nem sei se eles usam no TikTok, porque eles sobem no Instagram, que é onde eu consumo, porque eu não uso TikTok. Mas eu sei que aquilo ali é um modelo TikTok de fazer. E tem como você simplesmente exportar depois pro Instagram. Então, realmente, não é só dancinha e tal, acho que ainda é muito, mas tem, depois que te entende o algoritmo. Mas eu pulei TikTok e pulei Twitch. A gente já tá ficando velho e já não acompanha mais todas as redes sociais. O Twitch tem uma força muito grande aí, o Casimiro. Fenômeno também. Vocês não estão no Facebook? Tô brincando. O Casimiro passa jogos ao vivo, jogos do... Acho que até do Atlético Paranaense, se eu não me engano. Ele fez um pacote lá com o Atlético Paranaense. E ele transmite Ele transmite os jogos do Atlético Paranaense nessa rede. O Casimiro fala de futebol e ele faz react de lancheira. O que tem dentro da lancheira e tal. É uma bomba. Ele sabe se comunicar. Acho que todos nós temos que parar e ver o que o Casimiro está fazendo e por que faz tanto sucesso. Os jornalistas no auge do como se fala, como se não sei o que se explica. Da nossa arrogância. Por que o Casimiro faz tanto sucesso? Eu acho que é porque todo mundo tem um amigo igual o Casimiro. Todo mundo tem um cara muito legal igual o Casimiro. E ele é muito agradável. Então todo mundo quer ver o seu amigo. Fala algumas coisas assim, rápidas e divertidas. É uma tirada boa, sacada. Aquela sacada muito boa. E é uma pessoa muito agradável e que... Sabe aquela pessoa que quando chega numa mesa de bar assim, melhora a mesa? Isso. Todo mundo tá esperando ele chegar. Você teve com ele já? Não tive com ele. Ele trabalha na TNT há muito tempo. Não tive com ele. Talvez eu tenha estado e não lembro, Marcão. Antes da fama dele. Antes da fama dele. Porque tem uma mensagem que, assim, agora todo final de jogo de Champions, ele manda pra gente pedir pra gente gravar um vídeo que ele vai fazer um react dos vídeos da gente no estádio e tal. E a primeira vez que ele me pediu essa temporada, tinha uma mensagem dele de 2017, 2018 pra mim. Assim... Beckler, me ajuda com essa tradução aqui, porque eu não estou entendendo o que o Ernesto Valverde está falando. O Casimiro era um cara que fazia legenda. E tal. Ele era depois ele virou social media. Tinha um estagiário. Inclusive, o estagiário, que tem esse perfil e tal, era um estagiário da TNT, do Esporte Interativo, que hoje faz muito sucesso, o Alan. E ele era um cara que fazia... A última mensagem que a gente tinha trocado era ele pedindo uma legenda. A última é o Casimiro milionário, fazendo react e tal. E a primeira sua... Desculpa, Casimiro, acabei de ler sua mensagem. Já te mando a tradução, Casé. Você não queria falhar com você? Já te mando essa tradução. Outro influencer que teve lá na final da Champions. Você não estava na final da Champions agora, né? Não. Fisicamente não. Não, você conheceu o Luva de Pedreiro, mas também não, né? Não conheci. Ele ia para Barcelona, depois acabou não indo. Ele fazia um evento lá no Camp Nou, não foi. E parece que parou, né? Ontem pediu um tempo aí para... Acho que é treta com o empresário. Mas deixa eu perguntar sobre o Barcelona aqui, uma pergunta que eu quero fazer. Você falou aqui sobre o legado do Messi, do Neymar que não existe. E o que se fala em Barcelona do Diego Armando Maradona? Que teve uma passagem lá boa, não foi tão marcante dentro de campo, mas é o Maradona. Foi curtíssimo. Não foi muito vitoriosa, mas é sempre o Maradona. Eu acho que existe uma admiração muito grande à figura. Todo mundo reconhece que ali ele não jogou, que ele jogou no Napoli e tal, mas tem uma admiração muito grande à figura e tal. Barcelona é uma cidade muito progressista. O Maradona é de esquerda, levantando muitas bandeiras que ele levantou, então ele é muito bem visto na cidade de Barcelona. E outra coisa, Barcelona tem muito argentino. Buenos Aires asta. Barcelona e Madrid, por conta de nacionalidade, de língua e tal, os argentinos vão muito para lá. Então tem um culto a Maradona, você vê muitas camisas e tal. Não camisa do Barça, mas você vê camisa da Argentina, do Boca toda hora de Maradona. E quando ele morreu, por exemplo, os canais de TV, de rádio e tal, cultuando Maradona e tal. Claro que teve muita gente também que falou da relação dele com mulheres e tal. Ele é um cara bastante machista. Então também teve um repúdio já de uma parte importante das jornalistas e de mulheres que têm voz. Que tem mais voz assim em meios de comunicação, mas ele é um cara que não é lembrado tanto pelo que ele fez, mas pelo que ele poderia ter feito dentro de campo. Tem sempre uma comparação com o Messi de que olha como o Maradona estava acabado aos 30 e olha o Messi sendo melhor do mundo aos 34.
mas a figura dele é muito bem vista pelo que ele representou para muita gente fora de campo. Então, tem esse ponto positivo para ele lá. Existe algum time brasileiro que é reconhecido na Europa? Santos. Santos o mais. Em Barcelona conhece muito o São Paulo, porque era o time do Tele que ganhou do Barcelona jogando muito bem e tal. Mas o Santos é o principal. E ninguém acompanha futebol brasileiro? Ninguém acompanha, eles não sabem nada. Eles não sabem nada, os jogos são muito tarde, não passam na televisão e tal. Então, você tinha me perguntado se o Hulk repercute lá. Nada, né? De vez em quando sai uma nota pequena na página internacional do Marca que tem alguma coisa falando do Hulk e tal. Boca e River são muito mais nos meios de comunicação. Mas até pelo fato de ter mais argentino. De ter mais argentino e tal, de língua de castelhano e tal. Se os clubes brasileiros, igual o Ronaldo no Cruzeiro, se fala de vez em quando que o Ronaldo tem um clube no Brasil, que é um clube importante, que é um dos maiores clubes do Brasil e tal, que está na segunda divisão, que o Ronaldo está tentando fazer com que esse clube saia do buraco. Mas o Cruzeiro não vai ser um clube que a Mafre, ou sei lá, a Estrela Damm, que é a cerveja de Barcelona, a Mafre é uma seguradora espanhola, né? Que vai patrocinar o Cruzeiro porque só se fala do Cruzeiro na Espanha. Isso não vai acontecer. Que pode acontecer que algum investidor, pelo personagem Ronaldo, e não porque está na mídia, pelo personagem Ronaldo, fala, pô, se o Ronaldo está à frente desse projeto, eu vou colocar ali o meu dinheiro porque isso aqui vai para frente. Mas não por mídia, essas coisas. Existe um boato, assim, eu já ouvi isso algumas vezes, que o Ronaldo, ele tem o objetivo dele no futebol brasileiro não é o Cruzeiro. O objetivo dele é a Liga. E ele teria um acordo com a Liga Espanhola para fazer da Liga Brasileira uma Liga internacional. Tomara. Acho muito difícil, viu? Porque o Brasil é muito grande. Porque não dá para comparar com o de lá. Tomara que ele traga o que La Liga é. Uma liga que é muito forte, que tem fair play, que não pode sair gastando o que você não tem, que não dá. Se você não comprovar que você pode pagar o salário, você não pode inscrever os caras, você perde o seu Messi. E a Liga perde o Messi, para a Liga Espanhola perder o Messi é uma porcaria, não se pode perder, mas perdeu. Tomara que isso ele consiga trazer para cá, seria excelente para o futebol brasileiro. Mas hora nenhuma isso foi cogitado na Espanha, né? Não. Voltando aí nessa questão aí que você falou aí, que o pessoal conhecer, ter essa ideia, você fez uns vídeos agora recentes perguntando para o pessoal quem são os favoritos para a Copa, esse vídeo. Tinha gente falando até da Itália. Eles meio que bloqueiam o que acontece mesmo aqui, só veem o futebol europeu, porque poucos falaram Brasil, poucos falaram Argentina, todos colocando a Espanha como a favorita. Porque foi na Espanha. Se eu faço isso na Inglaterra, todos vão falar Inglaterra. Mas perguntar pra gente, o Fuscaldi acabou de falar, a favorita dele é a França. Perguntar pra mim, eu também coloco a França. Não sei o Marcão se coloca a França. Eu coloco o Brasil como terceiro favorito. Eu coloco... lá ele tem muito essa questão do é meu. Tem. Com torcedor dá pra relevar um pouco mais, porque torcedor é torcedor, né? O cara tá indo pro jogo da Espanha achando que a Itália é a favorita pra Copa do Mundo. Então, é o que é. Mas quando você pega personagens falando sobre isso, o Mbappé recentemente disse que Brasil e Argentina não estão tão preparados, falando na TNT inclusive, não estão tão preparados para a Copa porque não jogam contra os europeus. Os europeus se enfrentam mais. Eu não acho que é desmerecer. É um comentário que a gente faz. Sim. Um comentário que a gente faz. Todo sentido. Mas quando o Mbappé fala, parece que ele está desmerecendo e tal. Eu acho que é uma opinião justa. Você pode concordar ou não, mas não tem nenhum desmerecimento. Eu entrevistei o Luiz Henrique recentemente, técnico da Espanha, e perguntei mais ou menos isso. E ele falou, olha, a Copa do Mundo, a última Copa, os 4 semifinalistas foram europeus. Os europeus ganharam desde 2006. Tiveram outras Copas que todos os semifinalistas foram europeus. 2010. 2010 também. Já 2014. Dois sul-americanos. Argentina e Brasil. Em 2006 teve o Uruguai. Em 4 lugares. 2010 teve o Uruguai. 2006 foram 4 europeus. E 10 foi o Uruguai, 4 lugares, 6 foram os 4 e 18 foram os 4. Então, nas últimas 4 Copas do Mundo, então são 16 seleções, 3 sul-americanas. Uruguai em 2010, Brasil em... Argentina em 14. O resto, 13 vagas europeias. Então eles têm um ponto. Se você for olhar também, se você for olhar a quantidade de seleção... E uma final só, como sul-americano. Só a Argentina chegou em 2014. É verdade. Né? 2006 não, 10 não e 18 não. Mas o Luiz Henrique... Isso é um recorte, qual foi a conclusão? O recorte bem mais recente. Só terminando esse...
Porque de 2006 para cá mesmo, porque 2002, 98 e 94, o Brasil foi nas 3 finais. 90, 86, a Argentina foi em 2. Então é um fenômeno que é bem recente. Eu acho que o futebol europeu está mudando, de que não existe mais o cintura dura e tal, existe uma metodologia de formar jogadores. Copa do Mundo é um torneio muito curto, então se você monta um sistema, ele é mais importante às vezes que as individualidades. O Brasil ganhou Copas baseado em individualidade, a Argentina em 86 individualidade. Totalmente. Hoje é muito difícil que alguém consiga isso. O Cristiano Ronaldo nunca passou de uma oitava de final. Em 2006 ele chegou na semi, mas era o time do Figo, não era o time do Ronaldo. O Ronaldo em 2010, 14, 18, 14 não passa a primeira fase. O Ronaldo nunca passou, Cristiano, das oitavas de final. E é um dos melhores jogadores da sua geração. O Luiz Henrique, ele me falou isso em março, que os europeus eram... Eu perguntei, por exemplo, se ele sentia falta de jogar contra o Brasil e a Argentina. Foi essa a pergunta, eu acho. Ele falou, não, porque aqui a gente joga contra as seleções, estamos muito bem preparadas, as seleções europeias estão nas finais sempre e tal. Mas tem 3 semanas aí que ele falou que o Brasil e a Argentina eram as favoritas. Talvez ele tenha percebido o nível das seleções europeias, a Argentina realmente mostrou evolução. O Brasil, de março para cá, começou a jogar muito bem. Acho que o Brasil, desde a Copa América, que perdeu jogando a Latite, que a gente conhece muito bem, ele deu uma soltada no time, e aí o time começou a fazer 4 gols todo jogo, não fez contra o Japão, mas estava fazendo 4 ou 5 gols todo jogo. E eu acho que o Luiz Henrique percebeu, falou, caramba, esses caras estão melhorando. E a Argentina também. E a Argentina também. Aí ele colocou o Brasil e a Argentina agora, foi depois do jogo contra a Suíça, eu acho, Espanha e Suíça, como o Brasil e a Argentina os favoritos. Mas em março ele tinha me dito que não fazia falta jogar contra o Brasil e a Argentina, eles estavam muito preparados jogando só contra os europeus. Marcelo, a gente ficaria aqui mais 2 horas conversando com você. Posso Então vamos. Então vamos lá, continua. Não, eu queria era pedir mesmo. Você acompanha o futebol mineiro, você acompanhou muito o futebol espanhol desde 2015, você está lá. Eu queria que você fizesse uma seleção do futebol mineiro e depois uma seleção do futebol espanhol. Não, do 1 a 11. Se você escreveria... No momento? Não, de 2015 para cá, o que você viu jogar no estádio? No estádio, do 1 a 11. É difícil. Não é não. Cara, do futebol mineiro... Não, no futebol, pode começar pelo espanhol, de 2015 para cá. E vai explicando pra gente o porquê. De 2015 para cá, Ter Stegen, porque o Casillas vem antes. De lateral direito do futebol espanhol. Cara, eu tô quase mudando. Vou tirar Ter Stegen, Oblak. Comecei bem ou não? No 1 eu já... Ainda bem que você quer ficar mais 2 horas aqui. Oblak, de 2015 para cá, lateral direito por regularidade, Carvajal. Piquet, Sérgio Ramos. Marcelo. Adoro o Casemiro, mais Busquets. Poxa vida, essa é polêmica, hein? Essa aí já deu polêmica. Mas eu acho que o que o Casemiro faz, e muito bem, outros fazem. O que o Busquets faz, outros não fazem. Jogar com o físico que ele tem, com a cabeça que ele tem, ele é um 5, ele é um 10. E a saída de bola que ele faz de costas, eu acho que ninguém faz. Modric e Iniesta. Cristiano. Messi. Pode colocar o Messi 2? Cristiano, Messi e Neymar. Ele é muito bom, muito, muito bom. Eu falei recentemente que ele era melhor que o Ronaldinho e que o Kaká. Falei isso em 2020, hoje eu não sei mais se eu acho. Mas em 2020 eu achava. Ele tinha feito 3 grandes anos no Santos, tinha ido bem no Barcelona. E no PSG até 2020 ele não tinha jogado bem, porque na fase final ele tinha se machucado na reta decisiva. Mas até se machucar ele estava muito bem. De 2020 para cá ele fez 2 temporadas muito ruins. E vou colocar do outro lado só para parecer que é um jogo 1 contra 1. De futebol mineiro de 2015 para cá, Fábio. Lateral de... Bom, eu acho que eu vou mais ou menos juntar o Galo de agora com o Cruzeiro de 17, 18, 17, 18, tem que ser né? 15 pra cá, né? Mariano. Zagueiros. Alonso, acho muito bom. Me ajudem aí, me deem umas sugestões. Zagueiro do Cruzeiro de 17, 18. É difícil. O Dedé tava em 17, 18 bem, né? Eu falo, é mais uma vez que eu tomo porrada. O Dedé está na minha seleção do Cruzeiro de todos os tempos. Então, mas eu lembro ele e... Eu acho que o que o Dedé jogou... 13 e 14 foi ele e Manuel. Mas você 17 e 18 foi ele e Léo, né? Isso. Tá, Dedé. Se for olhar um momento, assim, teve uma temporada muito boa, 2 temporadas muito boas, mas se for só a média do Dedé, atrapalhou mais que lógico, mas assim, eu coloquei Alonso e Dedé. Seria, se não fosse, vocês acham que seria quem? Alonso e Hever, talvez? Não, 15 pra cá não. De volantes. Tem que ser a dupla do Atlético do ano passado. Né?
Alan Jair? Quem que era o Cruzeiro de 17, 18? Henrique e o Lucas Silva. Lucas Silva voltou, né? Não, o Lucas Silva voltou 18. Mas era reserva. O Lucas Silva voltou, fez a Libertadores de 19, que foi muito boa, mas o ano de 19 foi terrível, né? Eu vou colocar o Henrique, porque além de tudo eu acho um baita cara. O time é meu. O time é meu. Coloco como eu quiser. Exatamente. Jair. Estou escalando 4-3-3, mas acho que não vai dar 4-3-3, não. Cara, aí assim, vou pular umas posições. Hulk na frente, com certeza. O Cruzeiro, o ataque... Pô, era um Cruzeiro do Mano, né? Só jogava se defendendo. Tem uma Arrascaeta aí, né, cara? Arrascaeta. Thiago Neves, apesar do Thiago final Neves, de 2019 ter sido terrível, foi muito bem. Thiago Neves e... Anselmo Ramon. Zarate. Cara, falta Zarate ou Nacho. Zarate ou Nacho. Cara, eu acho que o Zarate foi melhor. Óbvio. Então ficou o seguinte. Fábio, Mariano, Alonso, Hever e Arana, Henrique, Jair e Arrascaeta, Thiago Neves, Zarate e Hulk. É um bom time. Todo mundo no auge aí? Olha lá, e do outro lado, Oblak, Carvajal, Piquet, Ramos, Marcelo, Busquets, Modric, Iniesta, Messi, Cristiano, Neymar. Dava jogo? Placar esse jogo aí. Dava jogo, Marcelo? Cara, os caras do Atlético e Cruzeiro entram muito mais motivados. Jogar contra Messi e Cristiano. E dá outro 7-1, fácil. Com essa pataquada do Elton aqui, a gente... Tô brincando. Essa maldade com você, Mas eu tava te falando, cara, foi massa demais. Nós ficamos aqui 2 horas. Caramba, sério? 2 horas conversando, trocando ideia. Mas do Flávio Gomes foi maior. Tá vendo? Você é fã do Flávio, né, cara? Gosto muito. Ele é bom demais, ele é muito cara. bom, muito bom. Que cara espetacular. Vamos mandar pra ele aí esse material seu aí, pra ele acompanhar. Muito dele. E vai ficar aqui no Brasil até quando? Vou ficar até 4 de julho. Fico aqui em BH até 30. 4 de julho. Fico aqui até dia 30. E depois fico 4 dias em Salvador. E aí eu volto para Barcelona. Maravilha. Quando voltar, já está convidado. Segunda parte. Já está convidado para o Copa do Mundo. Você vai para a Copa? Vou pela rádio e pela TV ainda não sei como que vai ser e tal, mas vou fazer Copa. Pô, agradecer demais pela recepção de vocês. Eu achava que ainda faltava muita coisa, assim, não sabia que tinha passado 2 horas. Queria aproveitar que, assim, a gente nunca chega nos lugares sozinhos, cara. Pra estar aqui hoje, falando 2 horas, que alguém se interesse em ouvir 2 horas de conversa minha, muita gente teve que vir antes. Então, assim, início, Paulinho Azeredo, Henrique Comini, Toscano, Dimara, época que eu trabalhava de TV Horizonte, que a Dimara trabalhava na Band e me ajudou. Claro que depois vieram muitas pessoas, Mário Marra pra caramba, então depois vieram pessoas em São Paulo, pessoas em Barcelona, mas assim, o início, essas pessoas que, quando eu venho aqui, não dá pra não ver Comini, não dá pra ver Paulinho Azeredo, e eu acho que assim, serve pra todo mundo que tá assistindo, tem muito jornalista que a gente assiste a gente, pessoas do meio e tal. Pô, às vezes eu tô muito longe, mas eu tô acompanhando o pessoal daqui sempre, e com muita gratidão. Não dá pra chegar tão longe sem alguém que tenha ajudado muito no início. Então, assim, essas pessoas que eu citei, talvez eu tenha esquecido de alguém, merecem estar aqui também, representadas de alguma forma. Faltou você agradecer o Rodrigo Gento, o tanto de gol que você deixou você fazer ali. Pô, as peladas... O Billy. Nossas peladas... Gento e Billy, não tinha como não. Nossas peladas antigas, cara, a gente... relembra o tempo inteiro. Foi de 2008 a 2010, mais ou menos, não foi? Não, foi, começou final de 2005 e rendeu acho que até 13. Pois 12, 13. Foram anos também não de fui o tempo pelada. todo, não, mas foi isso. Tem uma frase que eu uso até hoje do Homero, trabalhava Chuta que eu pego o rebote. Tinha isso também. Homero e eu quase saímos na porrada. Homero Gotardello. Mas grande figura. Eu queria trocar de carro, e ele trabalhava com veículos e tal. E aí era um carro novo que tava lançando e tal. Ele falou comigo, ô Marcelo, é diferente. Diferente já é quase bom. Eu uso isso como mantra de vida. Vou fazer alguma coisa, eu falo assim, pô, vou comer esse prato. É diferente, já é quase bom. Então eu lembro do Homero com essa frase. São duas frases. E comprei o carro. Eu achei que você falar da chuta que eu pego o rebote, que era bom demais. Você começa aí, você tá com a bola no campo. E a gente era muito competitivo. Quem olha pra gente não acredita, mas a gente jogava bem. E aí, cara, você tá com a bola no meio, eu geralmente jogava no meio pra frente, o Homero tá de meu atacante. Ali você pega uma bola, você quer que o cara se desloque pra você tabelar com ele, fazer uma coisa.
E o cara dá um grito, chuta que eu pego o rebote. Cara, você larga a bola e começa a rir, cara. E tem muita coisa por trás dessa frase. Que é assim, ele confia em você razoavelmente. Ele confia que você vai acertar o gol. O goleiro vai defender e ele vai bater. Mas ele não confia que você é capaz de marcar de onde você tá. Chuta que o rebote eu pego. Exatamente. Mas, Marcelo, parabéns então pela sua carreira. Volte sempre aqui no Bora Pra Resenha e saiba que estamos todos te acompanhando e orgulhosos do que você tem feito. E torcendo por você cada vez mais. Cara, cada vez mais, que você brilhe, continue brilhando, cara, que você consiga furar a imprensa mundial várias vezes, porque você merece, cara. É só alegria quando a gente vê a repercussão do seu trabalho lá fora. Muito obrigado. O próximo em Barcelona. O próximo esperando vocês lá. Estaremos lá. Coisa boa. Vamos obrigado, gente. Prazer. Como é que a gente falaria algo semelhante, que Bora Pra Resenha, acaba que vira uma expressão idiomática, mas algo semelhante com Bora Pra Resenha em catalão? A resenha... Puta, eu não faço ideia, Marcão. Como seria uma conversa, vamos conversar, vamos, algo assim, né? Anem a parlar. Anem a parlar. Mas Então tem alguma coisa de... Barcelona, moleque. Então, é que tem uma gíria que é o raleu, que é tipo festa... Pode ter até um sentido assim, de festa de pegação mesmo, mas raleu às vezes é pra se juntar pra falar qualquer coisa. Mas é em castelhano. Não sei, acho que em catalão seria anem a parlar. Mas a Nema Parlar é mais ou menos um casal, tipo assim, a gente tem que conversar. Tem que conversar. Não é bem isso. Não é não. Mas eu não quero entrar entre você e Piquet, sabe? Eu também sou tão bonito quanto, mas não dá pra mim. A sua barba é mais bonita que a dele. Galera, dá o like no vídeo, curte o nosso canal, é importante que cada vez mais a gente tenha seguidores do nosso canal. Divulgue, gente, pra gente. Contamos com a ajuda de todos vocês. Sigam a gente nas redes sociais e um abraço. Até o próximo episódio. Beijo.